Chuck, o boneco que traumatizou gerações e fez toda criança do mundo olhar para os seus brinquedos e se questionar: será que o meu bonequinho segue a linha do Toy Story ou do brinquedo assassino? O rei dos slashers toscos dos anos 80, 90 e até 2000. Um ícone da breguice consciente, um verdadeiro demônio do voodoo. Hoje a gente vai revisar todos os filmes dessa franquia do nosso boneco maligno favorito. Quer dizer, o meu boneco maligno favorito. Além, é claro, de trazer algumas curiosidades sobre como foram as produções desses filmes. Vem mergulhar comigo nessa franquia que começa no terror puro, passa pela comédia de deboche, depois vira comédia de casal, filme de ex, ele tem filho, culto, remake e até série de TV. A gente vai comentar um pouquinho sobre a série. Muito prazer, eu sou o Matheus e eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos que nós vamos falar sobre toda a franquia do Chuck, o boneco assassino. Nascido em 1963, Don Mancini é um produtor, roteirista e diretor de cinema norte-americano, mais conhecido por ter escrito todos os filmes da franquia Brinquedo Assassino, além de ter uma pequena participação na notória série Hannibal. A primeira grande referência para a ideia da criação dessa franquia foram os bonecos dos anos 80 My Buddy, né? Além dos famosos Cabbage Patch Kids que bombaram entre as crianças norte-americanas. A ideia desse brinquedo inofensivo que se tornava algo muito brutal e selvagem surgiu justamente dessa obsessão mercadológica que queria transformar qualquer projeto infantil, qualquer objeto infantil, em alguma coisa com cara de gente, tipo, fazer parecer real. E nessas o Don Mancini pensou: e se esse boneco fosse do mal? Outra clara inspiração foi o filme Trilogia do Medo de 1975, especialmente o segmento com a boneca Zuni, que é uma estatueta tribal que ganha vida e ataca a personagem protagonista com uma faquinha. E assim o Dom viu isso e ficou com aquela ideia na cabeça. O contraste entre o tamanho pequeno e a brutalidade dos ataques pode ser algo inovador e bem bom. E claro, também teve inspiração em Robert the Doll, um boneco supostamente amaldiçoado da vida real que pertenceu a um garoto lá em 1900, que também serviu como base macabra para a criação dessa lore. Esse boneco até hoje é cultuado e virou tema de lenda urbana. Basicamente, o Robert the Doll é uma mini celebridade entre os caçadores de assombrações. Mas no fundo mesmo, o Chuck nasceu como uma crítica à comercialização desenfreada infantil e acabou virando um dos vilões mais icônicos do cinema, pelo menos do cinema slasher. E a ideia original nem era envolvendo voodoo, que é o que a gente vai ver mais pra frente. Ele pensou em um terror muito mais psicológico, onde o Andy tinha um boneco chamado Good Guy que sangrava. E assim eles criavam um laço de sangue entre a criança e um boneco. Tipo um pacto. Ele queria, na verdade, deixar no ar se a culpa dos assassinatos realmente eram do boneco ou se era do menino. Bem inspirado também no curta do boneco lá do Na Solidão da Noite de 1945. E que, por sinal, Twilight Zone também depois foi fazer um episódio referenciando esse segmento. Mas aí entrou a galera da produção e, como sempre, tiveram que mexer no filme pra deixar ele mais palatável. Mentira, é pra deixar comercialmente vendido. E aí nessas, o roteirista John LaFia e o diretor Tom Holland, e não é o Homem-Aranha, sim, tem que ser feita essa piada, deram aquela reformuladinha e criaram o personagem Charles Lee Ray, um serial killer que transfere sua alma pra um boneco usando voodoo. E pronto, o Chuck oficialmente nasceu de vez. Brinquedo Assassino 1. Lançado em 1988 e dirigido por Tom Holland e roteirizado por Don Mancini, protagonizado por Alex Vincent, que faz o Andy, Brad Dourif, que é o Charles Lee Ray e dubla a voz do Chuck, e a Catherine Hicks, que é a Karen, a mãe do Andy. Brinquedo Assassino 1 é o primeiro filme dessa franquia que nos introduz a esse universo. O filme se abre com uma perseguição do detetive Mike indo atrás do Charles Lee Ray, também conhecido como o Estrangulador de Lakeshore, um notório assassino em série. E no meio da perseguição, o Mike acerta vários tiros no Charles, deixando ele muito ferido, obrigando o cara a se esconder dentro de uma loja de brinquedos. E o Charles tem conhecimento em magias voodoo. Então, no meio do desespero, encurralado e vendo que a morte era iminente, ele conjura um feitiço que explode toda a loja. E então, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Em seguida, nós conhecemos os protagonistas, o Andy e a sua mãe, Karen. E no dia que se passa o filme, é aniversário do Andy. E como toda criança boazinha e oportunista, ele vai servir café da manhã pra ela na cama, porque ele quer um presente, né? Acontece que a Karen já tinha comprado o presente e embrulhado dentro de uma caixa de quase 1 metro.
ela coloca uma calça jeans, o que transforma o garoto na própria encarnação da depressão, porque ele quer um boneco Good Guy de presente. Assim, a mãe que quer ver seu filho feliz vai se desdobrar para conseguir um. E por esses bonecos serem muito caros, ela vai por meios não muito ortodoxos comprar um. Aí, com o conselho da amiga dela, a Meg, elas vão até um beco onde um vendedor ambulante tá negociando um desses bonecos por um preço mais acessível. E sem questionar como o cara conseguiu aquele brinquedo e por que ele tá vendendo tão barato, ela resolve comprar e dá pro Andy, que claramente logo de cara fica apaixonado pelo boneco e logo eles se transformam em melhores amigos. Na mesma noite, a Meg vai ficar de babá pro Andy, enquanto a Karen tá trabalhando. E logo que ela manda o menino ir dormir, passos começam a ser ouvidos na casa, uma perninha correndo por aí, e ela é atacada por um martelo e jogada pra fora da janela, caindo no chão sem vida. A Karen chega em casa e se desespera achando que algo ruim aconteceu com seu filho, ao ver inúmeras viaturas e policiais por ali. E o detetive responsável pela investigação é o próprio Mike, que acabou de atacar o Charles Lee Ray. E ele dá a notícia pra Karen de que ela perdeu sua amiga. Mas tem um plus nisso tudo. O detetive acha que o Andy foi o responsável por empurrar a mulher, visto que tem pegadas pelo chão da casa do tamanho dos sapatos do Andy, pegadas de criança. E então nós temos um momento de interação entre o menino e o boneco, mas tudo de uma forma bem subjetiva, sem deixar claro se o garoto vê o boneco como alguém vivo porque é a imaginação de uma criança ou se tem coisa por trás. No dia seguinte, a Karen deixa o Andy na escola, porém o garoto foge de lá sozinho, pega um metrô e vai até um bairro da periferia. E aqui as coisas começam a ficar mais claras, porém com detalhes de nebulosidade. Nessa cena nós vemos as mãos que são claramente do Chuck e dá pra perceber isso pelas roupas. Começam a armar uma emboscada pra esse cara aqui, que por sinal é o ex-parceiro de crime do Charles Lee Ray, que abandonou ele pra ser pego pela polícia. E ele consegue fazer a casa do cara explodir com ele junto. Então, mais uma vez, o menino Andy é encaminhado para a polícia e interrogado. Só que dessa vez, ele diz que foi o Chuck quem fez isso, que o boneco está vivo e ameaçou matar o garoto. E com uma loucura dessas, o menino, obviamente, é encaminhado para um hospital psiquiátrico, por ser suspeito de 2 assassinatos e ainda por ser uma criança esquizofrênica. Então a Karen volta para casa, triste e sozinha. E ela, como uma boa mãe, começa a investigar o que seu filho disse, mesmo sendo um grande absurdo. Por consequência, ela vasculha a caixa do Good Guy e as pilhas ainda estão na caixa. Ou seja, o boneco tá funcionando sem pilha, o que leva ela a abrir o suporte do boneco e ver o que realmente está acontecendo. E sim, ele tá funcionando sem pilha. Então ela pega o Chuck e ameaça jogar ele no fogo. E dessa vez, o Charles Lee Ray revela que está vivo. E após um primeiro combate, ele foge. E ela conta para o detetive Mike sobre isso, que obviamente não acredita na mulher. Pelo menos por esse primeiro momento, porque o Chuck invade o carro dele e o ataca, claramente como uma tentativa de vingança pelo Mike ter sido o policial que o matou. Só que essa investida não foi bem sucedida pro Chuck, mas revela ao Mike que agora o boneco está vivo mesmo. E mais um detalhe importante, o detetive consegue machucar o boneco no meio da luta, e isso vai contra o que o Charles acreditava, levando ele a ir questionar o seu mestre de voodoo, do porquê isso tá acontecendo. Como que eu tô sofrendo dor se eu sou um boneco? E o cara revela pra ele que quanto mais tempo ele ficar nesse corpo, mais o boneco vai se tornar humano. O corpo do boneco vai começar a adquirir formas humanas, com ossos, sangue e até órgãos, e que ele não vai sair dessa maldição que ele mesmo se colocou. Ele vai ficar preso pra sempre no corpo de um boneco. O único jeito de sair é passando sua alma pra quem ele revelou o seu grande segredo primeiro, que o seu nome é Charles Lee Ray, e essa pessoa é o garoto Andy. Então no arco final, o Chuck vai até o hospital capturar o Andy para tentar fazer a troca de corpos. Troca de alma, tanto faz. E lá ele mata o médico responsável pelo Andy e o menino foge pra casa com o Chuck no seu encalço. Até eles entrarem em combate e o boneco nocautear o menino e começar o ritual. Mas não tem tempo de completar, pois o detetive Mike e a Karen chegam ali e a partir daqui o filme vira trapalhões, literalmente é um pega pra capar. Luta daqui, luta de lá, chute, facada, tiroteio. A Karen consegue jogar o Chuck no fogo e se você pensa que isso é suficiente, hahaha, você tá iludido. O Chuck ainda volta desfigurado e continua andando. Leva tiro, perde os braços, perde a cabeça e ainda continua andando. O outro policial chega e o Chuck ainda está andando, até ele finalmente levar um tiro no coração, o que encerra o filme. Hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Como vocês que conhecem o canal já devem ter reparado, eu contei totalmente a história sem dar a minha opinião. Acho que pra esse formato aqui, isso vai funcionar muito bem. Eu resumir toda a trama e depois eu dar um breve panorama sobre o que eu achei. E com isso, vamos lá. Olha, eu não lembrava o quanto esse primeiro filme é eficiente. Tipo, ele sabe exatamente o que ele é.
um filme de terror slasher de um brinquedo assassino. E ele não tenta ser mais do que isso. E é por isso mesmo que funciona. A direção do Tom Holland é super criativa, com ângulos muito inventivos. E o Chuck já nasce meio sacana logo no primeiro filme mesmo. Essa personalidade engraçadão dele já tá escancarada aqui. Ele tem esse jeitão debochado que mais pra frente vai virar a assinatura da franquia. Mas aqui ainda rola uma tensão real misturada com esse aspecto. E o Brad Dourif, não tem o que falar, né? O cara nasceu pra fazer o Chuck. Ele entrega uma dublagem que é meio engraçada, mas ao mesmo tempo ameaçadora. É simplesmente genial. O cara é o Chuck, ponto final. Sem ele não tem Chuck, é igual o Fred Krueger com o... Qual que é o nome do menor? Robert Englund. Sem Robert Englund não tem como fazer Fred Krueger. Tanto que foram fazer o remake e é literalmente uma grande bosta, muito por causa disso. Além disso, o filme tem uma pegada muito intimista, que eu acho bem interessante. Tudo acontece ali naquele pequeno núcleo dentro do apartamento com a mãe e o Andy. E os assassinatos fazem sentido com a trama. O Chuck tá matando ou por vingança ou porque as pessoas estão no caminho pedindo que ele alcance o objetivo dele. Não é um festival de morte, slasher por aí, igual Sexta-feira 13 virou. A cena da revelação, quando a Karen descobre que o boneco tá vivo, é simplesmente perfeita. A tensão, o momento que ele vira a fisionomia dele e começa a xingar a mulher, é literalmente o ápice do filme. Eu acho que é o ponto mais alto, essa cena de revelação. E aqui ainda tem o elemento terror psicológico que eu falei que o Don Mancini sempre quis fazer no começo. O roteiro flerta com a dúvida de se é o Andy que tá fazendo isso tudo ou se é o boneco. Claro, a gente sabe que é o Chuck, o filme dá vários indícios, mas ele tem essa brincadeirinha aí, vai? Eu também acho que ele escorrega um pouco no final. Tipo, tem 3 finais do filme. Queima o Chuck, ele volta. Dá um tiro no Chuck, ele volta. Tira as pernas, a cabeça, o braço do boneco, ele volta. Aí só quando chega um outro policial que ainda ataca o Chuck, eles finalmente dão um tiro, metem bala no peito dele, no coração, aí ele morre. Mas é um problema comum em filmes slasher. No geral, eu acho que ele é um clássico dos anos 80. Muito mais redondinho do que eu lembrava. Na minha memória, o primeiro filme não era tão legal assim. Então, pra mim, ele segura um sólido nota 7 até hoje. É um clássico. Além disso, as maquiagens e o jeito que eles usam os animatrônicos são muito espertos. O filme realmente consegue tirar o aspecto de tosco que seria você assistir um boneco lá nos anos 80 matando pessoas. E isso é um mérito absurdo, tanto da produção, né, tanto da galera do design de produção ali, que mexe com os animatrônicos, quanto da direção. Tem momentos que ele usa plano detalhe pra esconder que a gente tá usando maquete, ou que é animatrônico, ou que é uma pessoa vestida como um boneco. Quase nunca, na verdade, mostra o Chuck inteiro. E quando mostra, eles não mostram o rosto, porque ali é um dublê de corpo. A direção realmente é muito criativa e eles estão de parabéns. Além de que ele não se leva a sério o tempo todo. Apesar de ser um slasher, esse filme sabe que ele tá fazendo um filme de um brinquedo assassino. Então o Chuck é meio canastrão, como eu já disse, ele tem esse tom cômico de terror. Desde o início da franquia isso tá escancarado. E o Chuck é muito inteligente. Ele sabe que ele é um bonequinho e não um brutamonte que pode simplesmente andar pra frente e matar todo mundo, igual o Jason, o Leatherface da vida. Ou que ele tem habilidades sobrenaturais, igual Fred Krueger ou Pinhead. Então ele tem que ser muito sorrateiro, ele ataca nas sombras, usa recursos próprios dele e da mitologia dele, como o boneco de voodoo que ele usa pra atacar o mestre dele. Esse filme é bem criativo. E ainda tem alguns aspectos bem pessoais pra mim que eu carrego, porque eu gosto muito da franquia Brinquedo Assassino. Eu literalmente assistia essa franquia quando eu era criança, quando eu tinha, sei lá, uns 10, 8 anos, eu alugava Brinquedo Assassino pra assistir. Então existe um negócio aí nostálgico, muito gostoso pra mim rever essa franquia. Em geral, o retrospecto do primeiro filme pra mim foi muito bom. Eu adorei rever ele. Ele não mudou a minha concepção, porque por algum motivo eu já tinha dado 7 pra ele no Leather e eu continuo achando que ele é isso, mas eu vi de uma forma diferente. O filme é bem melhor do que eu esperava. E sem dúvidas eu recomendaria pra quem não tem contato com o Brinquedo Assassino, quem nunca assistiu o Chuck, começar pelo primeiro filme mesmo. Inclusive aconteceu isso. Eu falei pra minha mãe que eu tava fazendo esse vídeo e ela falou, nossa, eu nunca assisti Chuck. Eu falei, mãe, começa pelo primeiro. E ela se divertiu bastante. Talvez não tenha gostado tanto quanto eu, porque minha mãe não é da vibe terror, mas ela se divertiu. Então ele é um bom filme e não à toa virou um clássico e o Chuck ficou marcado no imaginário popular como um grande vilão slasher. Além disso, esse primeiro filme custou 9 milhões e arrecadou 44, ou seja, foi um sucesso de bilheteria. E teve notas ligeiramente positivas da crítica. Mas o mais importante mesmo é que ele criou uma base de fãs no público, o que abriu portas para ele ter uma continuação. Brinquedo Assassino 2. Lançado em 1990, Brinquedo Assassino 2 é uma continuação direta do primeiro filme. Só que teve um probleminha nos bastidores.
O diretor Tom Holland brigou com a produção, então ele não quis voltar pro segundo filme. Aí o estúdio chamou o John LaFia, que foi o cara que co-roteirizou o primeiro filme, pra dirigir. Já o Don Mancini continua no roteiro, mesmo a produção cortando várias das suas ideias. Mas algumas dessas ideias mais ousadas, ele não esqueceu. Ele guardou pra si e ele vai trazer mais pra frente na franquia. O elenco manteve o Alex Vincent como o Andy e o Brad Dourif como a voz do Chuck. Mas pra acrescentar aqui, de elenco de apoio, nós temos a Christine Elise. Já na pré-produção, o foco foi dar um design mais estilizado pro Chuck. Eles queriam um boneco mais expressivo, com mais articulação. E pra isso, a equipe de efeitos práticos teve que dar um salto absurdo. O Chuck do segundo filme é mais animado, mais sinistro e até mais sarcástico. É tipo assim, agora que a galera acredita que o boneco tá vivo, a gente pode pirar um pouco. O filme se abre mostrando o diretor e os acionistas da Playpal Toys, a empresa responsável por fabricar o Chuck, pouco tempo depois dos acontecidos do filme anterior. E eles estão em uma discussão para nos dar um panorama das consequências do final que nós acabamos de ver. E elas são as seguintes. A Karen saiu por aí falando que a Playpals fabrica bonecos assassinos e queria processar a empresa, e por isso foi mandada para um hospital psiquiátrico. Com isso, o Andy foi mandado para um orfanato e acharam uma nova família para ele. Nossa, mas e os dois policiais que viram que o Chuck estava vivo? Bom, continuando. Então, a empresa resolve reconstruir o boneco original do Chuck como uma jogada política e de marketing para provar que não tem nada de errado com ele. Já que tem uma louca por aí falando que o boneco tá vivo, vamos reconstruir e provar que é mentira. Mas um curto elétrico acontece durante as fases finais do processo, matando uns dos funcionários e trazendo o Chuck de volta à vida. Com isso, nós vamos para o arco do Andy, que está sendo adotado por um casal novo, o Phil e a Grace. E o Andy claramente está traumatizado com o Chuck. Ele tem medo até dos pôsteres da Playpal Toy. E mesmo assim, os pais adotivos guardam um boneco Good Guy em casa porque sim. Além disso, ele conhece a sua irmã postiça, a Kyle. Já, voltando para os dirigentes da Playpals, logo após o curto, o CEO pede para um dos subchefes ali se livrar do boneco, visto que o curto até matou o funcionário, e limpar burocraticamente toda essa sujeira. Joga pra baixo do tapete pra ninguém saber que isso aconteceu. Até porque os caras queriam recriar o boneco pra provar que ele não é do mal, que tudo que a Karen tá falando é mentira, não tem misticismo, não existe voodoo, e aí um funcionário morre eletrocutado durante a manutenção do boneco. Não dá, né? Então o cara pega o Chuck e põe no carro no intuito de dar um fim nele. Mas aqui não tem mistério e nem precisa. Nós sabemos que o boneco está vivo. O Chuck arruma um celular e na surdina consegue ligar pro orfanato e saber a localização do Andy. Por quê? Porque esse filme tem a mesma trama do primeiro. O Chuck precisa transferir sua alma pro corpo do garoto e assim que o vice-chefe volta, o Chuck começa sua onda de assassinatos. E com o caminho livre, ele vai até a casa do Andy, destrói o outro boneco Good Guy que estava lá para assumir o lugar dele. Dessa forma, ninguém, principalmente o Andy, não vai estranhar ter um boneco desses em casa. E o Chuck pode aprontar à vontade. E ele já começa quebrando o vaso da família, que deixa os pais putos e coloca as crianças de castigo. Depois ele amarra o Andy na cama e revela pro garoto que voltou para mais uma série de terror e perseguição. Em seguida ele escreve "vai na prova do Andy" e a professora deixa o garoto em detenção. E com essa brecha, o Chuck tenta atacar o Andy, que foge pela janela e deixa o boneco preso no armário. Mas quando a professora volta pra sala, ela vai investigar. Que barulheira é essa? E o Chuck ataca ela, completando mais uma morte. Voltando pra casa, o Andy está mais uma vez tentando explicar que o Chuck está vivo e fazendo coisas ruins e culpando ele. Porém, ninguém acredita. Então ele decide que vai lidar sozinho com essa situação. Aí ele pega uma faca elétrica e desce no porão da família para enfrentar o psicopata. E obviamente ele não consegue lidar com o Chuck. Mas no meio dessa confusão e gritaria, o pai ouve e vai até lá. Então ele finalmente vê que o Chuck está vivo. Uma pena que tarde demais porque ele morre logo em seguida. E quem leva a culpa por isso tudo de novo? Sim, o Andy! Então a mãe adotiva se livra do garoto, mandando ele de volta pro orfanato, porque acho que ninguém quer ter um filho psicopata, né? E agora, sozinha no balanço e triste, a Kyle arrasta um pé um pouco no chão, embaixo do balanço, e lá está o boneco Good Guy enterrado. E agora ela sabe que o Andy não estava mentindo. Basicamente é a cena de revelação do primeiro filme, só que feita de uma forma um pouquinho diferente. E aí, quando ela sobe pra avisar a mãe, encontra a mulher já sem vida e é atacada pelo Chuck, que encurrala ela e obriga a menina a levar ele até o Andy. A Kyle até tenta lutar, ela freia o carro, joga o boneco pra fora pela janela, atropela ele, mas no fim das contas ela não consegue se livrar desse maldito. Então não tem outra escolha, né? Ela leva o Chuck até o Andy. E no meio de uma confusão ali, ele mata a dona do orfanato e sequestra o Andy, obrigando o garoto a subir em um caminhão que entrega jornal. Pra assim eles teriam um lugar isolado pro Chuck fazer o ritual. Mas a Kyle vem logo atrás. Não deixa isso acontecer e bate o caminhão no meio da estrada, coincidentemente perto da fábrica da Playpal Toy.
onde, de novo, o Chuck nocauteia o garoto e pronuncia as palavras mágicas para trocar de corpo. Ade Due Dambala, me dê o poder, eu imploro! Só que dessa vez, o ritual é completado. E quando a gente pensa que o mal venceu, na verdade, o tempo venceu o Chuck. Ele ficou tempo demais do boneco e o feitiço não funciona mais. Agora, cheio de ódio que vai ser um boneco assassino pra sempre, ele corre atrás do Andy. Dessa vez não pra sequestrar, mas pra dar um fim no garoto. E essa perseguição final tem tudo. A Kyle aparece pra resgatar seu irmãozinho, eles tentam fugir por uma esteira rolante com o Chuck atrás deles, o boneco perde uma mão e coloca uma faca no lugar, bem Candyman da vida. Eles prendem o Chuck numa máquina de grampos e jogam ele dentro da linha de montagem, o que deixa o Charles todo desfigurado, sem pernas, mas ainda vivo e atrás de sua vingança. E por fim, o Andy prende a faca do Chuck e joga plástico derretido na cara dele, que queima todo o boneco. E mesmo assim, o Chuck ainda tá vivo. Então, pra fechar com chave de ouro, a Kyle coloca uma mangueira de ar na boca dele, que infla o Chuck até ele explodir. E a Kyle e o Andy saem dali, agora mais órfãos do que nunca, porém ainda vivos. Brinquedo Assassino 2 não é o filme que eu esperava que fosse. Na minha memória, ele era, se não o melhor, o segundo melhor da franquia. E honestamente, nem de longe esse filme é isso. Ele é literalmente o recap do primeiro filme. A famosa continuação que tenta ser maior e melhor do que o primeiro filme, mas que na verdade nunca supera o clássico. Exatamente o que aconteceu com todas as franquias de terror dos anos 80 e 90. Hellraiser 2 fez isso com o primeiro, ou pelo menos tentou. Massacre da Serra Elétrica também, Sexta-feira 13, Halloween, enfim. E todos esses segundos filmes, pra mim, sofrem dos mesmos problemas, que são literalmente repetir a trama do filme anterior e sem entender qual que é a essência que faz aquele filme ser tão bom. O Hellraiser 1, assim como o Brinquedo Assassino 1, também é um filme intimista. As coisas acontecem ali na casa, naquele pequeno núcleo familiar, tem sentido aquela situação, as mortes não são corriqueiras, elas não estão ali só pra cumprir tempo de tela pro filme poder bater 1h30. Quanto que no 2, os caras literalmente já vão pro inferno. Massacre da Serra Elétrica 1, a mesma coisa, um conflito intimista ali, dentro daquela casa, aquele pequeno núcleo de personagens. No segundo, tem luta de motosserra num parque abandonado de diversões. E tipo assim, não tem problema você querer fazer um filme grandioso, espalhafatoso, com um monte de coisa. Mas honestamente, em geral, sei lá, na maioria das vezes, a trama intimista vai ser mais interessante. Pelo menos pra mim ela é. Mas enfim, o Brinquedo Assassino faz a mesma coisa. O primeiro filme é super pé no chão, os caras queriam fazer aquela obra puramente por amor, pra representar aquilo que o Don Mancini queria falar sobre a crítica mercadológica. E o segundo filme já vai na onda de tipo assim, o primeiro deu sucesso, o primeiro fez sucesso, deu dinheiro, vamos fazer o segundo porque a gente quer mais dinheiro. O roteiro literalmente replica a fórmula narrativa do primeiro filme. O Chuck tem que passar a alma dele pro Andy. Ele passa o filme todo perseguindo o moleque e ele vai matando gente no processo. O Andy fala pras pessoas que o boneco tá vivo e ninguém acredita nele. E no final tem uma grande perseguição com 3 desfechos diferentes que vai deixando o Chuck desfigurado. É literalmente o primeiro filme. Até a cena de revelação, que tem a da mãe lá, que é incrível, eles tentam refazer aqui com a Kyle e é pior. E eu vi alguns filmes aqui em sequência, né, gente? 1 e o 2 eu vi em sequência. O que deixou o segundo filme muito cansativo. Não porque eu assisti 2 filmes em sequência, mas porque ele é literalmente o primeiro, só que é o 2. Talvez assistindo de forma separada, ele fique melhor. Porque ele não é um filme propriamente ruim. Mas como aqui a gente tá analisando a franquia, o segundo filme caiu muito no meu conceito. E os policiais que viram que o Chuck tava vivo lá no final do primeiro filme? Não sei. Esqueceram dos personagens pra abrir espaço pra essa trama poder existir. E honestamente, eu acho isso muito ruim. E olha aqui que eu nem sou aquela pessoa que tem problema com suspensão de descrença. Nossa, isso atrapalha demais pra mim porque foge da realidade. Mas tudo tem limite, né? Isso aqui é uma sacada de roteiro preguiçosa, não se trata de suspensão de descrença. E perde totalmente o carinho que a gente sente que tem no primeiro filme. Mas também tem coisas boas, né? Não é só de defeito que esse filme vive. O design de produção é fantástico. Isso merece palmas, sério. Como eu disse no começo, a pré-produção se focou muito nisso e realmente eles conseguiram. O jeito que eles lidam com o boneco aqui, tanto os animatrônicos quanto as cenas de dublê, é incrível. A direção tá mais foda do que o primeiro e a cena da perseguição final na fábrica de bonecos, que é super mortal, é incrível. Na verdade, é a melhor da franquia. Tem essa fábrica de brinquedo mortal, onde todo o setor é muito perigoso e que parece até um labirinto com as caixas dos bonecos. É muito foda. E o visual do Chuck aqui é muito bem aproveitado também. O boneco tá muito assustador. Eu acho que esse daqui é um dos Chucks mais medonhos e macabros que eles conseguiram fazer. Visualmente, esse filme é um dos melhores. Isso é um fato. E eu acho que é por isso que na minha memória eu gostava tanto dele. Porque eu, quando criança, não tinha essas análises críticas, criteriosas de aspectos de cinematografia, né? Então, eu via as imagens e visualmente esse filme é incrível. Mas isso é bem mascarado porque por trás o roteiro é uma bomba. Em
resumo, é um filme legal, com um visual muito maneiro, mas com um roteiro bem medíocre e repetitivo. Uma narrativa genérica que literalmente tenta copiar o primeiro filme de uma forma maior. Sustenta um sólido nota 6 ali, vai. Mas se você é uma das pessoas que acha que o 2 é melhor do que o 1, eu entendo perfeitamente, eu não vou te julgar, até porque é o que eu acabei de falar. Visualmente esse filme é incrível. E curiosidades à parte, eles conseguiram fazer isso de uma forma tão incrível lá nos anos 90, porque o Chuck era um boneco tão complexo que precisava de 9 pessoas pra mexer ele. Um controlava os olhos, outro a mão, outro a boca, outra a perna, enfim. Ele era literalmente um Megazord. Por isso que ele era tão articulado e funcional. Mas, mesmo com esse roteiro preguiçoso, o filme arrecadou 35 milhões de dólares na bilheteria, consolidando de vez o Chuck como uma lenda do terror dos anos 90. Então, como vocês já sabem, dentro do mundo do cinema, tudo que faz dinheiro tem continuação. Então eles não demoraram muito pra fazer o terceiro filme. Brinquedo Assassino 3. Se o segundo filme já tinha lançado só 2 anos depois, o terceiro eles falaram, vamos apressar mais ainda. Brinquedo Assassino 3 foi lançado em 1991. Só 9 meses depois do filme anterior. Tipo assim, o Chuck mal tinha morrido, já estavam desenterrando o boneco de novo. A Universal queria aproveitar o sucesso, então obrigou o Don Mancini que lançasse mais um filme pra ontem. O próprio Don já falou em entrevistas que esse terceiro filme é o que ele menos gosta, justamente porque esse filme foi feito no susto. Ele não teve tempo de pensar em nada mais elaborado, então o roteiro foi literalmente feito no automático. E se o filme anterior já tava reclamando do roteiro, imagina o que vai vir aqui. E isso é bem perceptível o quanto ele fez o roteiro no automático. A proposta agora era envelhecer o Andy e jogar ele em um colégio militar, o que era uma tentativa de mudar de cenário e sair daquele lar adotivo que já tava ficando cansativo. O próprio Don Mancini disse que queria fazer uma sátira ao ambiente militar e essa ideia que eles têm de vamos consertar as crianças problemáticas. Já na pré-produção, o estúdio teve que correr atrás de um novo ator, até porque o Alex Vincent era muito novo pra fazer o Andy velho. E nessas eles chamaram o Justin Walling. Já o Chuck continua com a voz do Brad Dourif e ele continua evoluindo no sentido técnico. Eles fizeram um animatrônico ainda mais elaborado. A propósito, esse filme marca uma das primeiras vezes que eles tentaram fazer o boneco correr. E assim misturando animatrônicos, efeitos práticos e jogos de câmera pra tentar dar essa forma mais fluida de que o Chuck consegue correr. O filme se abre mostrando a reconstrução do Chuck na fábrica abandonada da Play Pulse, de uma forma bem criativa até. Depois nós vemos mais uma vez os investidores, acionistas e o CEO da Play Pulse conversando sobre reverter a situação que o Andy e a mãe geraram de publicidade negativa para eles. E como eles pretendem fazer isso? Reabrindo a fábrica antiga que estava literalmente abandonada, criando pó, refazer o boneco igual no filme passado e lançar ele pra provar que não tem nada de errado. Tipo... sério, gente? Eu mesmo falei que nesse formato aqui eu tô tentando guardar a minha opinião pro final, mas... sério? Os caras refazem o Chuck, ele mata o CEO da Play Pulse, procuram onde o Andy tá e vai atrás do garoto. Foi mal, tá muito difícil, velho. E lá, nós vemos o Andy, agora adolescente, entrando no colégio militar. De quebra, conhecemos também o Tyler, interpretado pelo Jeremy Silvers, que é um menininho muito gente boinha ali. Aqui tem também o Andrew Robinson, que é o pai do Hellraiser 1, e aqui ele faz o cabeleireiro que tem tesão em cortar o cabelo dos jovens, e eu achei importante trazer essa informação. E o Andy também conhece o White Rust, que vai ser o amigo nerdola dele, e o interesse amoroso, a Christine. Sim, todos os personagens femininos importantes dessa franquia têm um nome que começa com K. Christine, Kyle e Karen. Foda. E o Shelton também, que é o tenente, quer dizer, eu acho que é tenente, não me importo muito com essa questão de patente, que é o cuzão do filme, sem motivo algum ele enche o saco de todo mundo e de quebra vai perseguir o Andy, por quê? Porque sim. De repente chega uma encomenda para o nosso protagonista e você não acredita o que é. Eu vou te dar 3 segundos pra pensar. Se você falou que o Chuck se embrulhou dentro de uma caixa e mandou se entregar pro Andy, meus parabéns, você passou no Enem! Mas o garotinho Tyler pega a caixa pra entregar e sem querer rasga o papel que cobre o presente, revelando que é um boneco good guy. Ah, agora ele quer ver o boneco de verdade, né? Então ele abre o embrulho e de lá sai o Chuck. E pronto, nossa trama tá instaurada. Perseguição, quero o seu corpo pra mim, blá 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 blá. A diferença aqui é que, como esse boneco do Chuck é novo, a maldição resetou. Então ele pode contar o segredo dele pra outra pessoa e essa pessoa ser quem vai ter que pegar o corpo. Aí ele revela pro Tyler que o nome dele é Charles Lee Ray e tenta passar o corpo pra ele. E o filme se resume nisso.
O Chuck indo atrás do Tyler, o Andy descobre que o Chuck tá no centro militar, então começa a perseguir o boneco pra ele não tomar o corpo do outro garoto. E no meio disso tem uns assassinatos inventivos, o Chuck mata um cara prendendo ele num compactador de lixo, ele faz um majorzinho lá, tem um ataque cardíaco, corta o pescoço do cabeleireiro esquisito. E no fim eles vão fazer um jogo, tipo, separam metade das pessoas do acampamento em times diferentes pra fazer um pega-bandeira com armas. E aí a galera coloca umas balas de tinta, a la paintball nos rifles e separam em time azul, time vermelho e pronto, começou o jogo. Mas porém, no entanto, entretanto, todavia, o Chuck troca as balas de tinta do time vermelho, o rival do que o Andy está, por balas de verdade. Então, quando o time vermelho encontra o azul, os caras começam a crivar os mano de bala. Inclusive, matam o tenentezinho bosta ali. Aí o Chuck surta de vez, joga uma granada nos caras, o amigo do Andy se joga em cima dela, se sacrificando pra salvar todo mundo. É uma doideira. No fim das contas, o Chuck foge com o Tyler dali pra um parque de diversões próximo, com o Andy indo atrás pra impedir. E lá, eles entram numa câmara de susto, que é um brinquedo merda, mas super comum lá nos Estados Unidos. Eu não sei qual que é a graça de você entrar numa montanha russa que não tem adrenalina. O intuito é você entrar num lugar super escuro com uns bonecos que supostamente vão te dar susto e depois simplesmente sair pelo outro lado. Meu Deus, que bagulho sem graça. Tinha que ser coisa de norte-americano. E lá, o Chuck continua perseguindo o Tyler. Tem uma hora que um desses bonecos corta o rosto do Chuck com uma foice, mas no fim, o próprio Chuck nocauteia o garoto e começa o ritual de novo. A dedo bala. E o Andy impede jogando o Chuck num ventilador gigante que tritura ele, terminando o filme com o Andy sendo preso. Brinquedo Assassino 3 me dá até preguiça de falar sobre, tanto que eu super resumi a trama, até porque também não tem muito mais o que falar do que o que eu falei. Se o filme 2 tem um roteiro medíocre por copiar a trama do primeiro, esse aqui tá de sacanagem com a minha cara. O bagulho já começa literalmente emulando a fórmula que já foi repetida 2 vezes. Isso é um bagulho muito chato. É um problema tão idiota de produtor imbecil que trata a arte como comercialismo e não como o que deveria ser, que é arte. Esse filme foi lançado 9 meses depois do segundo. 9 meses, gente. Vocês têm noção quanto tempo eu levei pra fazer o vídeo do Hellboy? 2 meses pra fazer um vídeo assistindo 4 filmes, escrevendo o roteiro, gravando e editando. Na época eu não tinha tanta familiaridade com criação de conteúdo, então levou um bom tempo. Mas ainda assim, eu levei 2 meses pra fazer um vídeo de 1h30 ali. Os caras levaram 9 pra fazer um filme. Isso é loucura, né? Sabe qual que é a produção pra fazer um filme? O próprio Don Mancini já disse que ele odiou ter feito esse daqui, esse é o que ele menos gosta. Fez um roteiro super formulaico, às pressas ali, só pra Universal sair do pé dele. E o resultado é esse daqui. Certamente um dos filmes já feitos. Tipo, o pior é que não dá pra falar que ele é ruim. Porque, de novo, muitos méritos de design, cenografia, produção, etc, etc. Efeitos práticos, o Chuck funciona muito bem. Se pá... Não, eu ia falar melhor que o outro filme, mas não. Mas ele funciona muito bem. Mas tipo assim, foda-se, tá ligado? No fim das contas, é a 3ª vez que eles estão repetindo essa fórmula. Só que agora em outro cenário, num lugar militar. Mano, isso é muito tediante. E eu nem vi esse 3º filme em sequência, tá? Fui ver ele dias depois. E de cara ele já foi tipo assim, nossa, que filme chato. Então ele tem esses méritozinhos que eu acabei de elogiar, mas de quebra ele é um filme muito chato. Porém, ele não tem tantos deméritos que a gente possa reclamar. Não é um filme que tipo você fala, nossa, que atuação horrível, que direção horrível. Ele só é mais do mesmo. Não fede e nem cheira. Mas já dando spoiler, ele é um dos piores da franquia. Até o final que eles fizeram no filme anterior, de um lugar que é seguro, mas que eles transformam de alguma forma em um ambiente perigoso e macabro, é copiado. O grande trunfo que engrandece o filme 2 é justamente isso. A fábrica de brinquedos mortal, que parece inofensiva, mas que tem diversos objetos letais que fazem dela um lugar assustador. Aqui eles fazem a mesma coisa, só que num parque de diversões. O que inclusive fica meio tosco, tá? A fábrica ainda funciona pelo design em si, mas aqui não me desceu muito não, sei lá, não achei legal, divertido ou tão icônico igual o anterior. A propósito, o que é isso? Tem um boneco com uma foice de verdade. Ele literalmente corta o rosto do Chuck. Tem um ventilador com lâminas capaz de fatiar carne e osso. Quem aprovou esse projeto? Não, pior... Como que a Vigilância Civil deu o aval? Pode construir isso daqui. Mas enfim, idiotices à parte. Esse filme é um grandioso nota 5. Nada demais, não fede nem cheira. Ele é o verdadeiro filme medíocre. Não tem por que você assistir. Ele não tem nenhum mérito interessante que faça você gostar. E nenhum demérito bizarro que faça você se interessar em querer ver aquela atrocidade. É literalmente só um filme ok.
um dos filmes já feitos. E apesar da produção apressada, esse filme aqui rendeu uma bilheteria ok, vai, ele custou 13 milhões e rendeu 20. Mas ainda assim, foi a menor bilheteria dessa saga. E sendo o primeiro filme a não alcançar o sucesso dos anteriores, o Chuck resolveu tirar umas férias. Umas longas férias, na verdade, de 7 anos. Voltando depois com a sua noiva. A noiva de Chuck. Lançado em 1998 e dirigido por Ronnie Yu, de Fred vs Jason e o Mestre das Armas, e óbvio, escrito novamente pelo Don Mancini. Com o elenco de Brad Dourif de novo fazendo Chuck, acho que eu vou parar de fazer isso, porque ele vai fazer a dublagem do Chuck a série inteira. E também temos aqui a Jennifer Tilly, Katharine Hegel e o Nick Stabile. Depois do fracasso relativo de Brinquedo Assassino 3 e 7 anos de descanso, a franquia resolveu retornar com tudo, agora com A Noiva de Chuck, e dessa vez de uma forma totalmente diferente. Nesse ponto, o Don Mancini teve total liberdade criativa para reimaginar essa franquia de filmes, e ele mesmo percebeu que tentar repetir a fórmula do boneco assassino, com criança e família adotiva, já tava um pé no saco. Então ele finalmente pensou, e se a gente pirasse de vez? A ideia era transformar a franquia num terror trash autoconsciente, cheio de humor negro, gore exagerado e muitas referências à cultura pop. Coincidência? Acho que não, né? Pânico tinha lançado 2 anos antes. Então, basicamente, o Chuck virou um personagem muito mais próximo do que era o Fred Krueger, dentro da sua fase debochada. Um slasher que ri da própria desgraça. E como eu já disse, mesclado com o fato de que Pânico tinha lançado 2 anos antes e revolucionou esse subgênero, Brinquedo Assassino embarcou na onda. O filme se abre já super referencial, em um departamento de polícia com diversos itens de personagens de outros filmes de terror. A máscara do Jason, a motosserra do Leatherface, a máscara do Michael Myers e até a garra do Freddy Krueger estão aqui. E no meio disso, um guarda pega um pacote no armário 22408. E ele tem uma entrega marcada com uma mulher misteriosa. Claramente uma entrega clandestina e criminosa, e esse cara tá infringindo a lei. Como resultado, ele tem a garganta cortada pela Tiffany, a melhor adição que essa franquia poderia ter feito. Acontece que ela é a ex-namorada do Charles Lee Ray, ex porque ele morreu, né? Que é apaixonada por ele e fez essa transação com o guarda justamente para pegar o boneco desfigurado do Chuck. E ela leva o boneco pra casa pra reconstruir do jeito que dá, com agulha, linha e um pouco de carinho. E assim pronuncia as palavras mágicas. AD do E Damballa. Me dê o poder, eu imploro. Então, para testar se funcionou, ela chama um carinha com quem ela tá tendo um rolo pra casa. E as coisas que esse cara fala despertam o ódio do Chuck pra já iniciar o seu primeiro assassinato. Já do outro lado da cidade, nós conhecemos os protagonistas humanos. A Jade, que é uma menina que mora com o seu tio, policial super protetor, e o namoradinho dela, que o tio não aprova. O Jesse. Ah, e também o amigo gay deles, que tá ali pra acobertar e ajudar os dois, o David. E como eu acabei de falar, tem esse conflito que o tio não quer que a garota fique com o Jesse, e o menor faz de tudo pra poder ficar com ela, mas isso não importa. Voltando pra quem realmente a gente quer ver, enquanto o Chuck e a Tiffany estão conversando, ela solta que até hoje usa o anel que ele deixou pra ela, e que ela tem expectativas de que ele fosse pedi-la em casamento. Por isso ele deixou esse anel com a Tiffany. Obviamente o Chuck debochado ri, dizendo que nunca teve essa intenção, e que ele roubou esse anel e ia vender. Isso deixa a Tiff puta da vida. Ela prende o Chuck num chiqueirinho com uma boneca junto e vai tomar seu banho de espuma. Vale lembrar aqui também que a Tiff e o Jesse já eram conhecidos. Ele já fez uns trampos pra ela, carregando algumas coisas, fazendo entregas. E no meio do banho, vendo a noiva do Frankenstein, o Chuck consegue se livrar do chiqueirinho e mata a Tiff eletrocutada, jogando a TV na água da banheira que ela estava. E também transfere a alma dela para a boneca. Irmão, pausa aqui rapidão. Do mesmo jeito que é difícil se curar pra não falar mal do filme anterior, é muito difícil se curar pra não falar bem desse aqui. Que ideia genial foi trazer a noiva do Chuck. E com isso, o Chuck explica pra Tiffany que eles vão precisar do amuleto de Damballa que o Charles usava quando morreu, e que o corpo dele foi enterrado com esse amuleto. E esse objeto vai permitir a eles trocarem as almas para corpos humanos. Então a Tiff liga para o Jesse pedindo esse serviço, que ele leve esses 2 bonecos para Nova Jersey por $1000. Então, nesse momento, o filme vai virar um road movie. A gente tem esse cara aqui levando esses bonecos para outro estado, sem saber que, na verdade, tem 2 serial killers presos dentro dos corpos deles. Enquanto isso, os bonecos vão fazendo umas traquinagens no caminho. Ah, mas não antes sem a Tiffany fazer uma remodelagem estética nela. Assim, com essa bolada em mãos, o Jesse chama a Jade pra ir com ele e os dois vão fugir do tio dela e morar juntos. E aí partem esses 2 casais juntos nesta aventura. E no meio dela acontecem um monte de maluquices. O Chuck e a Tiffany matam o tio da Jade, que acha o furgão do cara estacionado na frente da casa dele. E tem umas ideias de autoconsciência do filme, tipo, o Chuck quer matar o tio na facada e a Tiffany fala:
Pô, Chuck, nada a ver, irmão. Nós estamos nos anos 90, isso é fora de moda, vamos fazer um bagulho diferente. Com isso, eles bolam uma armadilha com um pano e uns pregos que furam todo o rosto dele, e o Chuck fala: nossa, acho que eu já vi isso em algum lugar. Claramente fazendo uma referência até escrachada demais de Hellraiser, porque o cara tá cheio de prego na cara igual o Pinhead. Depois o parceiro do tio da Jade vê os dois parados num estacionamento de lanchonete que mais parece ser o encontro de jovens no shopping Guatemi Campinas, e aborda os dois. Vasculha o carro e acha uma trouxinha de maconha. E fala que vai prender o Jesse por causa disso. E de novo, os bonecos têm que se livrar de mais um cara, até porque esses policiais estão empacando o caminho do Jesse pra levá-los pra Nova Jersey. E dessa vez, o Chuck explode o carro do mano no meio de umas piadinhas. E nisso, o casal começa a suspeitar um do outro. O Jesse da Jade e ela dele. Porque, né, tem muitos assassinatos acontecendo próximos a eles. Então, pra se reconciliar, eles param num motel pra tirar um tempo juntos. E lá tem um outro casal super estranho que explicitamente gosta de swing e querem fazer um com os dois, tipo, do nada, dois personagens aleatórios. Enfim, a Tiffany mata eles dois de uma forma elaborada e isso deixa o Chuck com muito tesão e apaixonado. E então, super apaixonado, ele pede ela em casamento e eles têm uma noite de núpcias. Sim, os bonecos fazem sexo. E tem até uma piadinha dela perguntando se o Chuck trouxe camisinha e ele fala: mas eu sou todo de borracha, porque camisinha de borracha. Em inglês fica melhor. E nesse ponto nós já estamos no clímax do filme. E o casal liga para o David pra acompanhar eles na viagem, porque um tá suspeitando do outro, né? O pior é que o cara realmente consegue fazer eles se reconciliarem. Um baita cupido. Porém, ele olha no baú e tá lá o corpo do tio da Jade. Então, ele ameaça os dois e chama a polícia, até que é surpreendido pelos bonecos e explode quando é atropelado por um caminhão. Agora, os dois sabem que os bonecos estão vivos. Inclusive, agora estão sendo sequestrados por eles e forçados a levá-los para o cemitério onde o Charles foi enterrado. No meio disso, a Tiffany prepara uns biscoitos pro Chuck, mas ela faz uma baita bagunça na cozinha pra isso. E o casal de humanos usa essa situação como pretexto pra jogar um contra o outro. Então o jogo se inverteu. Se antes os bonecos assassinos estavam jogando o Jesse contra a Jade e vice-versa, agora os dois estão fazendo o mesmo com os bonecos. Então o maluco chega no Chuck e fala: pô, menor, você vai querer uma mulher dessas na sua vida? Olha a sujeira que ela faz. E o Chuck cai na pilha. Ele começa a ser babacão com a Tiffany, falando que ela tem que lavar a louça. Aí a Jade embarca no conflito também, né? E começa a entrar na mente da Tiff. Qual foi? Você fez biscoito pro cara e ele tá sendo babaca contigo por causa de uma sujeira? Ele que deve limpar isso. E pronto, eles começam a brigar. Ah, Chuck, você é isso. Ah, Tiffany, você é aquilo. E no meio da treta, o Jess e a Jade acham uma brecha. Então, a mina joga a Tiffany no fogão e o cara empurra o Chuck pela janela. E nessas, o Jesse acaba perdendo o controle do carro, ele vira, dá mortal, explode tudo. Mas no fim das contas, o Jesse captura a Tiffany e o Chuck captura a Jade. Cada um captura a mulher do outro. Essa é a rima que eles queriam fazer aqui. Mas agora, o Chuck reverte a situação. Finca uma faca nas costas do mano e agora, com um amuleto em mãos e os jovens capturados, ele vai passar a alma dele pro corpo do Jesse e a Tiffany pro corpo da Jade. Ou ia, né? Se a Tiffany não fosse um personagem com tantas camadas. Ela ataca o Chuck, solta os jovens e os dois começam uma briga de bonecos ali, um mano a mano com paz, na qual o Chuck ganha. Mas no meio da confusão, os jovens jogam ele na cova e atiram até o boneco morrer. No fim, um detetive aleatório chega ali, vê a situação toda e libera os jovens que estavam sendo perseguidos pela polícia, né? Dizendo que, na verdade, eles são inocentes. E a Tiff, mesmo depois da morte, dá à luz ao seu bebê, o filho do Chuck, que ataca esse policial. A Noiva de Chuck é, até agora, o melhor filme da franquia. Mas assim, com folga. Que filminho da hora, meu Deus do céu, velho. Um filme super criativo, inventivo, que entende a sua proposta e o absurdo dela. E com isso consegue transformar um bagulho que já dava morto há, tipo, 7 anos, com aquele filme merda do 3 lá, em um novo começo pra essa franquia. Tudo aqui funciona muito bem. A mescla do terror com comédia é simplesmente incrível. Quer dizer, terror não, né? Porque não tem medo, não tem criação de tensão. É mais, tipo assim, o gore que a gente associa a terror. É um tragicômico. O visual do Chuck é absurdo de tão bom. Tanto que ele ficou marcado por pelo menos uns 2 ou 3 filmes aí que a gente vai ver pela frente. A Tiffany é um caso à parte. Não poderiam ter achado uma inserção melhor pra reviver essa franquia do que esse personagem. Que personagem incrível. Se pá, eu gosto mais dela do que do Chuck. Porque apesar de ele ser a cara da franquia e eu adorar mesmo o jeito canastrão dele,
O Charles tem uma personalidade bem limitada, né? Assassinatos e humor negro. Enquanto que a Tiffany tem muitas camadas. Ela é uma vilã, mas ela é uma pessoa de bom coração, entre aspas, né? Ela é uma serial killer. E a gente, inclusive, vai ver isso em todas as inserções dela. No próximo filme, até na série, ela mostra essa personalidade de, tipo assim, várias camadas. Na moral, eu amo essa personagem. E o visual dela é fantástico. A remodelagem que ela faz ali pra um punk é muito foda, daquela bonequinha que era a noiva. A direção também é muito criativa e boa pra se esquivar dos problemas de filmagem que eles poderiam ter. Tipo, na luta final, eles têm um plano zenital ali, pra não dar ênfase no fato de que são 2 dublês de corpo lutando. O design de produção também é muito da hora. O arco ali da casa da Tiffany, que é aquele trailer, mas com essa pegada gótica, eu acho muito bonito. Até a ideia canastrona de associar a noiva do Frankenstein com essa franquia durante ali a cena da morte da Tiffany e ela revivendo, eu acho legal. E não tem como se esquivar disso, né? O filme claramente usa 100% da influência de Pânico, que veio 2 anos antes e revitalizou totalmente o gênero slasher, pra assim eles terem essa inspiração em ser autoconsciente. E por sinal, eu acho bem espertinho da noiva de Chuck fazer isso. Pânico é uma baita referência pra se inspirar. E tem algumas coisinhas toscas, tipo os bonecos transando. Mas sabe o que é o pior? Até isso tem sentido. O sexo deles vai levar à gravidez da Tiffany, que no final desse filme ela já pare o filho deles, que vai levar ao próximo filme, o filho de Chuck. Em geral, esse filme é muito bom. Ele segura um sólido nota 8. E na pós-produção, o foco foi refinar o tom sarcástico desse filme. A dublagem do Brad Dourif ficou ainda mais debochada e a Jennifer Tilly entrou facinho no papel. A trilha sonora também foi refinada, com mais metal industrial e punk, e músicas que casavam com esse clima de amor bandido que eles tentam fazer. Na verdade, é simplesmente incrível o quanto esse filme parece Bonnie e Clyde, só que com bonecos. O filme ainda teve alguns cortes para passar pela censura da NPAA lá nos Estados Unidos, mas no geral, foi um clássico cult instantâneo, muito bem recebido pelo público. E ele custou 25 milhões e faturou 50. E apesar das críticas negativas dos críticos, né, Capitão Óbvio, ele virou um dos favoritos dos fãs da franquia. E vamos dizer que, por enquanto, ele é meu favorito também. Além de ter revivido essa franquia, dando fôlego pro Chuck poder continuar, agora como pai de família. O filho de Chuck. Depois do sucesso cult de A Noiva do Chuck, o Don Mancini decidiu que era hora dele assumir completamente o tom da franquia. Então ele falou, eu vou abraçar o lado cômico e bizarro do Chuck. Assim nasceu O Filho de Chuck, o filme onde tudo é exagerado, absurdo, metalinguístico e propositalmente ridículo. E pela primeira vez o Don Mancini não só roteirizou, mas dirigiu o filme. E ele já deixou claro que ele sempre quis fazer um bagulho muito mais autoral. Então a ideia aqui era explorar temas como paternidade, identidade de gênero e a relação dos vilões com o próprio legado, mas tudo isso dentro de uma sátira trash. As principais inspirações vieram do filme Ed Wood, o bebê de Rosemary e, é claro, o filho de Frankenstein, porque ele gosta muito de Frankenstein. O personagem Glenn, ou Glenda, que é o filho do Chuck, que a gente vai ver daqui a pouco, foi uma referência direta ao filme Glenn or Glenda, de 1953, do próprio Ed Wood, que por sinal é um dos primeiros filmes da história do cinema que fala sobre identidade de gênero. A produção voltou a ser feita no Canadá, com orçamentos bem mais apertados que os filmes anteriores. Por isso, o visual do filme é bem mais limitado, e muito carregado de CGI e fundo verde. Até porque fundo verde é uma alternativa barata, não à toa eu uso. Deixando de lado os efeitos práticos elaborados que a gente tinha lá nos primeiros filmes. Algo que decepcionou uma parte dos fãs porque as pessoas gostam do charme dos animatrônicos, inclusive eu gosto muito. Então, lançado em 2004, dessa vez roteirizado e dirigido por Don Mancini, O Filho do Chuck foi lançado. O Brad Dourif volta como Chuck, a Jennifer Tilly volta como Tiffany e o Billy Boyd tá aqui também. O Pippin do Senhor dos Anéis está em O Filho de Chuck. Na verdade, ele é o protagonista, porque é ele quem dubla o Glenn ou Glenda. O filme se abre em um POV de um boneco com mãos acinzentadas assassinando uma família aleatória. Uma cena que no fim corta para nos mostrar o panorama da realidade. Aquele é o Glenn. E ele é o boneco que está tendo esse pesadelo. Como se ele fosse o maníaco que está cometendo o ato. E dá pra ver que essa não é a vibe dele.
visto que ele acorda muito assustado e até se mijando nas calças. E esse boneco é escravizado por um babaca aí que finge ser ventríloco pra uma competição nacional de ventrílocos. Deve existir isso sim. E pior, se existe, é um bagulho idiota. Quando na verdade o boneco está vivo e fala por vontade própria. E ele deu o nome desse boneco de Shitface, ou cara de merda se preferir. E por hora, nós vamos chamar ele assim. Então a cena corta para um cara vestido de Papai Noel no meio da neve que está falando no celular com a sua namorada. E ela tá terminando com ele na véspera de Natal. E como pra pobre, desgraça pouco é bobagem, ele encontra o Chuck encostadinho numa lápide. E quando ele vai dar uma olhada, é morto pela Tiffany e pelo Chuck. Ou finge ser, né? Isso não passa de um filme. Os bonecos originais dos assassinatos foram transformados em animatrônicos para um filme de terror. E aqui em Filho de Chuck nós temos um filme dentro de um filme. Tipo o que Pânico fez com a franquia Stab, que eles colocaram dentro de Pânico. E isso já tá aqui no comecinho para dar uma ideia pra gente desse tom referencial que o filme vai adotar. E nesse filme, a atriz Jennifer Tilly está interpretando ela mesma. Ou pelo menos uma versão exagerada e distorcida dela. E ela é a protagonista desse filme do Chuck. Mas ela tá meio de bode. A bichinha não tá mais afim de fazer filmes trash de terror e quer novos objetivos de vida. Aí a social media dela sugere que ela tente um papel com um novo diretor e rapper que chegou em Hollywood, Redman. Que por sinal é o próprio Redman que atua. E eu até pensei em trazer umas músicas desse menor aqui pra vocês terem uma noção de quem é que a gente tá falando, mas tipo assim, o cara é undergroundzão, eu não conheço as músicas desse maluco. Voltando pros bonecos, o Shitface tá assistindo uma entrevista com o Chuck e a Tiffany sobre a produção desse filme. E ele vê lá que no pulso do Chuck tem escrito Made in Japan. E ele tem a mesma marca. Assim, ele imediatamente associa. Esses são os meus pais que eu procuro há tanto tempo. E eu preciso encontrar eles em Hollywood. Aí, quando o babacão do ventríloco chega e coloca um rato preto na gaiola pra tentar assustar o Shitface, o rato morde esse maluco e a gaiola fica aberta. Então, o garoto sai correndo, pula na traseira de uma picape e agora livre, ele pega carona pra encontrar seus pais. Já do outro lado do país, a Jennifer Tilly faz o teste pra entrar no filme do Redman, mas ele não aceita. Então ela resolve seduzir ele com o melhor que ela tem a oferecer. Porque ela é gostosa. Já avisando, esse filme aqui é uma comédia pastelão, tá? Aí ela convida o cara pra ir na casa dela essa noite e com isso ele vai dar o papel pra ela. Mas antes de chegarmos nessa parte do jantar, o Shitface finalmente encontra seus pais, que agora são os bonecos, né? Então ele tenta falar com eles e nada acontece. Então, muito triste, ele pega o colar de Dambala que ficou com ele e lê as palavras AD do E Dambala, já tô cansado de ficar falando esse ritual, e traz os pais de volta à vida, que logo em menos de 5 minutos de volta matam o cara de uma forma gore e brutal. E isso faz o Shitface mijar nas calças de novo. Ele sempre faz isso quando ele tá muito assustado. Mas essa atitude deixa o Chuck enojado. E a Tiffany diz que ela só teve um acidente. E o Chuck retruca, ele só teve um acidente. E é verdade, né? O que define gênero pra você? É apenas aparência? Claro que não. Envolve inúmeras questões biológicas e sensoriais da própria pessoa sobre a identidade dela. Não é porque alguém parece com um menino ou alguém parece com uma menina que ela necessariamente é aquilo pra ela mesma, mesmo que biologicamente ela possa ser. Então, eles vão ver biologicamente o que o Shitface é. E ele não é nada. O Filho do Chuck é um filme que fala sobre identidade de gênero e gênero fluido em 2004. E com isso, eles dão um nome pra essa pessoa de Glenn ou Glenda. O Chuck querendo que ele seja um menino e a Tiffany que seja uma menina. E eles vão passar o filme todo lutando pela identidade sexual da criança. Como se isso fosse escolha deles, né? E não do próprio filho. Mas isso também já vai virar pauta pro filme. Segura aí que a gente vai falar sobre. A Jennifer Tilly entra nessa sala e a Tiffany se apaixona por ela e quer o corpo da mulher. Além disso, ela encontra o corpo do assistente de design, que eles acabaram de mandar de ralo, e chama a polícia. Então, o motorista dela vem buscá-la pra levá-la pra casa, pra se recuperar do choque de ter visto um cadáver. E os bonecos vão junto no carro, onde eles finalmente têm uma conversa sobre a vida, e a fita é a seguinte: o Glenda não quer ser um assassino, e o Chuck e a Tiffany são viciados em assassinato. E os pais prometem que não vão mais fazer isso pelo bem da criança, e que agora eles vão ser uma família feliz. O que proporciona cenas cômicas incríveis, tipo a Tiffany ligando pra uma viúva de um cara que ela matou e pedindo desculpa por ter feito aquilo porque é um dos primeiros passos pra reabilitação. E agora, como família, eles querem corpos humanos. Então, a Tiffany quer o da Jennifer Tilly e o Chuck quer o do Redman. E eles vão fazer uma inseminação artificial e mágica na mulher pra ela ter um bebê do Chuck e eles passarem a alma do Glenda pra esse bebê. Aí o Chuck vai e
bate uma bronha pra poder criar esperma. Sim, isso é tudo bem estranho. A Tiffany nocauteia os dois humanos pra fazer a mágica. E aí tem um paparazzi que vive atormentando a Jennifer Tilly e ele tá lá tirando fotos dela e acaba tirando umas do Chuck se masturbando. E acredite se quiser, esse paparazzi é interpretado pelo John Motherfucking Waters. Ah, mas Tebas, quem é John Waters? Primeiro que se você falou isso, você tá precisando conhecer mais sobre Cinema Care. Segundo, ele é o diretor de Hairsprays, Cry Baby e até Pink Flamingos, entre outros clássicos da cultura Care, que é o tom desse filme. Basicamente, esse maluco é o rei do cinema transgressor e underground. E, bom, depois desse conjunto de bizarrices, John Waters em O Filho de Chuck e o Chuck se masturbando, você pensa, vamos pisar um pouco no freio, né? Não! O Chuck acorda o Glenn e, segundo ele, eles vão juntos ter um momento de pai e filho. E aí eles estão dirigindo e o Chuck mata a Britney Spears. Ou uma paródia dela, pelo menos. Não entendi essa cena. Aí eles vão e matam o John Waters, porque o Glenn, sem querer, dá um susto nele e cai ácido na cara do mano, rendendo essa foto. A Jennifer Tilly fala pro Redman que tá grávida dele e ele paga de babacão, dizendo que fez vasectomia, que não vai assumir o filho, sendo que, tipo, ele foi a única pessoa com quem ela transou em pelo menos um ano. Ou acha que transou, né? Porque, na verdade, eles não fizeram nada e ela tá grávida do Chuck. Esse filme é confuso. A Tiff vê isso, fica puta e mata o Redman. No dia seguinte, a Jennifer já tá, tipo, super grávida, já tá pra parir. Aí o Chuck amarra ela e ele e a Tiff começam uma discussão que deixa o Glenn puto, porque os dois querem que ele seja algo, mas ninguém pergunta o que ele quer ser. E o Glenda, quer ser os dois. Ele quer ser um menino, mas ele também quer ser uma menina. Então ele não decidiu qual gênero ele quer ser. Mas uma coisa ele sabe, ele não quer ser um assassino. O Chuck fica puto com isso porque... Não porque o filho dele não sabe o que quer ser, mas porque ele sente orgulho do vício dele de ser um serial killer. E aí rola uma super revelação que... ele nunca tinha parado, a Tiff também não. Eles capturam o chofer da Jennifer Tilly, a social media dela chega na casa e o Glenn, que acabou de falar que não quer ser o assassino, se veste de noiva, assume a personalidade da Glenda, taca fogo na mulher. A Jennifer dá à luz a 2 bebês gêmeos, um menino e uma menina. Eu já falei que esse filme é confuso e estranho. Por fim, o Chuck decide que não quer mais virar humano, porque o filme tá muito confuso, até pra ele. Então, se é pra ser assim, ele prefere ser um boneco assassino. A Tiffany e o Glenda fogem dali e vão até o hospital, pra onde a Jennifer Tilly é levada depois de toda essa confusão. E lá eles tentam roubar o corpo dela e os bebês. Porém, o Chuck aparece, fazendo uma paródia de O Iluminado, mata a Tiffany porque ela abandonou ele e ninguém abandona ele, e luta contra o próprio filho, que acaba fatiando o Chuck, igual a gente faz com Tortuguitas, de comer primeiro as pernas, depois os braços e por fim a cabeça. No fim, a Jennifer consola o Glenn e a gente corta pra 5 anos depois. A Jennifer agora tá em paz, ela ainda guarda a boneca da Tiffany e cuida dos 2 filhos. O Glenn é um fofo, um menino super bonzinho, e a Glenda é uma doida que a babá inclusive quer se demitir porque não aguenta mais cuidar dessa menina. E quando ela fala isso, a Jennifer surta, mata ela, e o filme dá um close-up nos olhos dela, revelando que na verdade quem tá ali é a Tiffany. E o ritual foi feito sim, o Chuck não conseguiu interromper. Aí o Glenn recebe um presente, que é o braço do Chuck que ataca ele. Fim de filme. O Filho do Chuck é cinema trash de alto nível, mas ao mesmo tempo é um dos filmes mais bizarros que eu já vi. É até difícil sintetizar tanto a minha nota quanto uma opinião pra isso. Eu tô falando sério. Esse filme é muito, muito único. Então vamos por partes. Ele é bom? Não sei se dá pra dizer isso. Ah, então ele é ruim. Acho que não também. A começar pelo fato de que é impossível a gente separar conteúdo e obra, né? Tipo, a sua questão sensorial influencia muito mais do que a sua questão técnica quando você vai assistir uma obra artística. Então, bom e ruim são totalmente relativos. E esse filme é bizarro. É isso que ele é pra mim. Ele não é nem bom nem ruim. Ele é um filme, sem sombra de dúvidas. Coisas acontecem nele também. E o tempo se passa. Mas zoeira, vai. Eu vou tentar elaborar alguma coisa séria aqui. Esse filme é a carta de amor ao Cinema Care e as bizarrices estilo John Waters. Tanto que ele tá aqui. E caso você não saiba, e eu acho que eu ainda não comentei isso, o Don Mancini é homossexual, tá? Então ele sempre quis fazer um filme assim, espalhafatoso pra caralho, super estilizado, que mostrasse o que ele sente, mas que ao mesmo tempo brinque com terror e um pouco de drama disfarçado de comédia, com um subtexto com uma mensagem super séria
sobre identidade de gênero e orientação sexual. Orientação, viu? Não é opção, não. Ninguém tem opção sexual. As pessoas nascem já gostando das coisas. E ele é um filme que fala sobre isso o tempo todo. Ele não é um filme que tem medo de ser o que ele quer ser ou que perde a sua crítica para dar espaço para uma trama mercadológica. Não! Até o último segundo ele tá falando sobre identidade de gênero, o que é foda. E eu tenho puta respeito por isso. Mas ao mesmo tempo, é um filme bizarrão. Tem boneco batendo punheta, tem John Waters morrendo com ácido na cara, tem paródia da morte da Britney Spears. É osso. Esse filme aqui não é o pior da saga, mas nem de longe, tá? Até porque eu achei ele bem divertido. Mas ele é um filme muito alucinado das ideias. A direção não tem grandes momentos de inspiração, mas também não tem nada que atrapalhe. E ele não é chato ou tediante igual o 3, ou super idiota igual o próximo que a gente vai ver. Mas ele também não aproveita de forma objetiva o trash autoconsciente igual o 4 fez. Ele é realmente um filme muito único e muito difícil de analisar. E ele não é nada palatável, assim, nada. Isso daqui não é um filme comercial. Pelo contrário, ele é super experimental. Tanto na narrativa, quanto no roteiro, quanto no jeito de passar a mensagem. Ele foge totalmente do cinema hollywoodiano comercialista. Em resumo, é um filme muito difícil classificar. Eu acho que eu daria 5 ou 6, 6,5, não sei, é difícil elaborar uma nota. Por enquanto eu vou deixar no 5,5 ali, porque eu realmente não sei o que colocar. Mas ele é um filme alucinógeno. E esse filme custou 12 milhões e faturou 24, assim como o anterior, dobrou o seu faturamento na bilheteria. Mas não foi o sucesso que o estúdio tava esperando, até porque é um filme muito maluco. E lembra que os 2 primeiros filmes da franquia renderam muito mais proporcionalmente falando, né? Então, por causa disso, esse daqui foi um alvo de diversas críticas. E principalmente, ele gerou uma divisão gigantesca nos fãs da franquia. Enquanto alguns adoraram a ousadia, o humor meta e autorreferencial, que a coragem que o Don Mancini teve de fazer isso daqui, outros acharam que a franquia tinha se perdido e que o Chuck acabou virando uma paródia de si mesmo. Então, depois de O Filho de Chuck, a Universal resolveu dar um tempo nessa franquia. De novo, o público tava cansado de terror cômico e a moda daquele momento era outra. Os anos 2000 foi marcado por um terror gore, Jogos Mortais, O Albergue, além de remakes de terror sérios, tipo O Massacre da Serra Elétrica, que fez, o Hora do Pesadelo também fez, o Sexta-feira 13 também fez, e aqueles filmes do Halloween do Rob Zombie, que, se Deus quiser, eu nunca na vida vou precisar ver. Então, o Don Mancini, mesmo tendo liberdade criativa, percebeu que ele precisava se reinventar. E agora ele falou, bom, então eu vou voltar para as minhas raízes. A Maldição de Chuck. Com isso veio o pulo. Em 2013, quase 10 anos depois, A Maldição de Chuck foi lançado. Um filme feito direto para home video, com um orçamento bem menor, mas com uma proposta bem mais sombria e pé no chão, que era a moda do terror da época. Escrito e dirigido de novo por Don Mancini, dessa vez com o elenco da Fiona Dourif, de Tenet, e sim, ela é a filha do Brad Dourif, ou seja, ela é literalmente a filha do Chuck. Tem muitas camadas essa frase, com certeza tem uma piada ali no meio, mas eu não consegui fazer. E eu não vou falar que o Brad Dourif voltou, porque ele sempre volta. E também temos aqui a Danielle Bizzuti, de Sobrenatural 1 e 2. O filme se abre nos mostrando a Nika Piercing, a primeira personagem feminina importante cujo nome não começa com a letra K. Uma moça paraplégica que mora com a sua mãe, que tem uns probleminhas mentais. E um belo dia, elas recebem uma encomenda gigante, um boneco Good Guy, que a mãe de cara já não gosta e resolve jogar no lixo. Porém, na mesma noite, a Nika acorda com um grito assustador. Então ela vai no seu elevadorzinho pra ver o que está acontecendo e se depara com uma poça de sangue enorme e a sua mãe com uma tesoura cravada na barriga. A Nika imediatamente liga para a polícia, ambulância, para qualquer pessoa que possa ajudar, mas já é tarde demais. E pelo histórico de depressão e problemas mentais, tudo indica que foi suicídio. Com isso, a irmã dela é chamada para que elas consigam arrumar a vida. E com ela vai também o seu marido, sua filha, a babá, porque sim, e um padre amigo da família. E a irmã da Nika é uma escrota do caramba que não liga pra família, principalmente pra própria irmã. Ela quer vender a casa porque, né, dinheiro. E em nenhum momento ela se importa com nada com relação à irmã, que é paraplégica, que não tem ninguém e acabou de perder a própria mãe e ainda vai ficar sem um lugar pra morar. Uma pessoa muito legal. A menininha, a Alice, é uma fofa. A babá tá ali, né? O pai, ele é um broxa. E o padre, sem sombra de dúvidas, é um padre. Bom,
A Alice encontra o Chuck e acaba gostando do boneco e resolve ficar com ele. Ou seja, ela vira o Wendy 2.0. E o filme se passa todo nessa casa, mesclando toques de suspense com criação de atmosfera psicológica. Então, por exemplo, a galera vai jantar e o Chuck joga veneno pra rato em um dos pratos. Aí, quando eles vão comer, fica esse clima de tensão de quem está com o prato envenenado. E o diretor brinca com a sua percepção de várias formas. A menininha faz uma cara estranha quando come, mas porque, segundo ela, tinha muito orégano. O pai também tem uma reação esquisita, mas segundo ele, é porque tava muito bom. Mas no fim das contas, quem comeu foi o padre mesmo. Óbvio que ia ser o personagem descartável. Então, ele começa a se sentir mal e imediatamente sai dali. Mas no meio do caminho, bate o carro e quando os bombeiros vão tentar resgatá-los, o cara acaba sendo decapitado. Voltando pra casa, a gente descobre que a Barbie, que eu nem falei, né, mas esse é o nome da irmã da Nika, tá traindo o marido com a babá. E tem uma hora que eles estão vendo vídeos antigos da família e o Charles Lee Ray aparece, levando todo mundo a se questionar: quem é esse cara? Que maluco estranho. E alguém solta: ah, ele é o Charles Lee Ray. Era um vizinho da família, mas a Nika reconhece esse nome, então ela vai pesquisar sobre. E assim, ela descobre a história do Charles e do boneco que cometeu crimes. E é justamente nessa hora, em 50 minutos de filme, que o Chuck revela que tá vivo. Detalhe, o filme só tem 1h30. E aí ele vai, mata a babá eletrocutada, que por sinal tava web namorando com a outra lá, famoso GF, né? Aí começa o arco de terror final. A Barbie percebe que o Chuck tem uma costura errada e resolve tirar, revelando o rosto rasgado com o design dos 2 filmes anteriores. O Chuck mata ela com uma faca no olho. Muito prazeroso, na verdade deve ser a única cena prazerosa desse filme, porque esse personagem da irmã é podre. Aí começa a perseguição do boneco contra a Nika, que culmina nele matando o pai também. Ele acaba deixando a Nika incapacitada, e aí tem a única cena do filme que vale a pena falar. E ela é o seguinte: o Charles Lee Ray era um amigo da família Pearson, que morava na vizinhança. E ele era apaixonado pela Sarah, que é a mãe da Nika. Mas apaixonado do jeito maluco, né? Visto que a gente tá falando do Charles Lee Ray e é um psicopata. E com essa obsessão compulsiva, ele acabou matando o marido da Sarah, no caso, o pai da Barbie e da Nika, pra assim tentar literalmente tomar a família pra si. E mais, ele sequestra a Sarah e mantém ela em cativeiro, ameaçando a mulher. E quando ela consegue chamar a polícia, o Charles fica puto e esfaqueia a barriga da Sarah, que tava grávida da Nika. E assim ele foge. Por isso ela nasceu paraplégica. E nessa fuga, o Charles foi perseguido pela polícia. E essa perseguição é justamente o que nós vemos no começo do filme 1, onde o detetive Mike mata o Charles e ele transfere sua alma para o boneco Chuck, resultando em tudo que nós vimos até agora. Então, com esse flashback, ele amarra a franquia desde o primeiro filme até hoje. E o Chuck tá ali matando todo mundo porque ele quer se vingar do que a mãe da Nika fez com ele. Na real, a mulher não fez nada, ela só chamou a polícia porque ela não queria morrer, mas na cabeça perturbada do Charles, ela traiu ele. Pra ele, ela está errada em ter chamado a polícia. Ela tinha que ter aceitado a obsessão dele e eles ficarem juntos. E agora, a única pessoa que falta o Chuck se vingar é da Nika. Então começa essa perseguição final que dura literalmente 3 minutos, é tipo uma cena de luta, o Chuck escorrega no sangue, a Nika entra no elevadorzinho dela, dá um chute no boneco e acabou. Chega um policial bunda mole que ninguém liga ali, ele aparece algumas vezes no filme, mas foda-se, vê aquela situação e acha que foi uma mulher paraplégica, claramente traumatizada e machucada, que matou todo mundo, incluindo duas mulheres adultas mais fortes que ela e um cara marombado. Esse policial aí realmente é pica. Aí tem um tribunalzinho no qual a Nika é condenada a um hospital psiquiátrico por ter cometido múltiplos assassinatos. A Alice vai morar com a avó e quando ela chega em casa, o Chuck matou a véia e ele começa o ritual Adedu Edambala com a menina, que aparentemente termina com ele passando a alma pro corpo da garota. E de quebra ainda tem um susto falso no final. Cara, eu retiro o que eu disse sobre o filme 3. Esse aqui me dá preguiça de verdade. A Maldição de Chuck é um filme mega aleatório. Nem parece que faz parte dessa franquia. Esse filme é tipo um filler, tipo um spin-off das aventuras do Chuck. Ele não é tão bom, com designs icônicos e inovadores como o do primeiro ou do segundo filme. E nem tão absurdo quanto a noiva de Chuck ou o filho de Chuck. Ele é só um filler mesmo. Tem essa ideia de voltar às raízes do terror. Só que, pô, se a ideia do filme era ser um pouco pé no chão, então acho que o Dom Mancini tem que entender o que significa esse conceito, né? Eu adoro a franquia Brinquedo Assassino. Mas assim, irmão, a gente acabou de assistir 2 filmes trash cômicos. Um que tem boneco transando e outro que tem boneco batendo p***.
Sério mesmo que você quer fazer um filme de terror sério com isso? Do nada ele resolve meter um terrorzão escuro de casa mal assombrada que simplesmente não funciona. Esse filme aqui é muito chato. Ele é de longe o mais fraco da franquia e o que eu menos tenho vontade de falar sobre. Mesmo tendo o remake de 2019, que daqui a pouco a gente vai ver que não tem ligação nenhuma com a franquia Brinquedo Assassino, esse aqui pra mim é o que menos tem ligação. Pra mim, ele parece um filme qualquer de, sei lá, sobrenatural, atividade paranormal, invocação do mal, que pegaram ali, faz um filme obscuro, com terrorzinho nas sombras, só que no final é o Chucky. Ele tem todo esse tom de assombração, de casa escura, mesclado com contrastes pra dar atmosfera, que, mano, simplesmente não funciona. Porque no fim das contas, eu sei quem tá fazendo tudo isso. Eu sei que é o mesmo boneco que no filme passado foi fotografado pelo John Waters batendo uma bronha. Que por sinal eu vi há poucas horas o filme passado, tá? Além disso, ele tenta fazer esse clima de suspense. O Chuck só vai aparecer como Chuck mesmo, revelando que ele tá vivo, em 50 minutos de filme. Que isso, gente? É um filme de 1h30. E pô, peraí, não é como se ele fosse o primeiro filme da franquia que precisa criar esse suspense. É o 6º. Pra mim, parece, na verdade, que esse filme só serviu como uma cola entre o que tinha acontecido em O Filho de Chuck pra o que a franquia vai se tornar com o culto e depois a série. Até porque o próximo filme, O Culto de Chuck, que eu acabei de mencionar, apesar dele manter um pouco da ideia do terror, ele volta às raízes do tom satírico. Enquanto que nesse aqui, o Chuck é tipo super serião, acho que não tem uma piada nesse filme. Então, sei lá, esse filme aqui é muito perdido pra mim. Mas tem alguma coisinha ali que dá pra gente elogiar. Esse retcon que amarra a franquia do primeiro filme até aqui, apesar de ele distorcer um pouco a ideia que a gente estava acompanhando, eu acho legal. Eu vi algumas pessoas por aí, fãs da franquia, falando que é meio desrespeitoso, que ele contradiz a própria ideia. E pode ser verdade, mas tipo assim, honestamente não achei ruim, acho bem ok. Na verdade, essa cena de revelação é a única cena decente do filme, foi a única coisa que eu me propus a realmente explicar pra vocês. Porque de resto, os personagens são insuportáveis, inclusive eu tava torcendo pra Barbie, a irmã, morrer o tempo todo. Que pessoa ruim. A mina é uma péssima irmã, ela não tá nem aí pra irmã paraplégica que acabou de perder a mãe e não tem ninguém, e tá querendo vender a casa e foda-se se a mulher vai ficar desabrigada. Ela é uma péssima filha, porque a mãe tinha problemas mentais e ela nunca quis cuidar da mulher, nunca quis ajudar em nada. Quem cuidava da mulher era a Nika, a irmã paraplégica. Ela é uma péssima mulher, porque ela trai o marido com a babá. E de quebra, ela é uma péssima mãe também, ela não dá nem um pouco de atenção pra Alice. A Nika gosta mais da menina do que ela. A babá também parece que tá no filme só pra ter esse plot de que a mina trai o marido com ela. O pai é um grande bunda mole que não faz nada o filme todo, e ele ainda morre no final igual um pedaço de bosta, que é o que ele é. As pessoas mais interessantes mesmo são a Nika e a Alice, a menininha fofinha. Até porque ela lembra um pouquinho o Andy, então é legalzinho. E tipo assim, gente, criação de terror, de suspense. Antes de tudo, para um filme de terror ser um bom filme de terror, ele necessariamente precisa ser um bom filme de drama. Porque você tem que se apegar aos personagens pra você sentir empatia com eles e aquilo te dar medo pelo personagem. Você nunca vai sentir medo se você tá vendo um personagem que você não liga ou que você quer que morra. Então qual que é a brisa dele fazer um monte de personagem desprezível e ainda querer fazer um filme de terrorzão do Chuck? Não funciona. Mano, e no final o filme ainda termina com um susto falso. Nossa, sério, isso é piada, né, do Mancini? Ele até tem alguns momentos de direção inventiva, usa bem alguns jogos de câmeras ali pra fazer umas transições legais. Também consegue utilizar de forma decente as sombras, dá esse empoderamento com um contra-plongé pra fazer parecer que o Chuck é gigante porque a Nika é paraplégica. Mas em geral, é só um filme chato mesmo. E quem me conhece sabe, eu odeio filme chato. Eu prefiro ver um filme ruim do que ver um filme chato. Não à toa, a merda do The Invitation é um dos piores filmes que eu assisti esse ano. É um filme de 1h30 que parece que tem 15 anos de duração porque não acontece nada. E sabe o que é o pior? Ele nem de longe é o pior filme que eu assisti esse ano. Ele tem uma cinematografia ok, não tem nenhuma mensagem escrota igual o The Exam, não é nenhuma atrocidade igual o Ursinho Pooh, mas ele é um filme tão chato que ele tá ali, ó, fácil no meu top 3 piores que eu vi. Isso tudo pra explicar que A Maldição de Chuck é um filme muito chato. Eu, não ironicamente, preferi muito mais assistir o 3 do que esse. Parabéns. Nota 4, filme chato do caramba. E na pós-produção, o tom sombrio foi reforçado com uma atmosfera mais minimalista, trilha sonora, mixagem de som focada no ambiente de terror, cores frias e saturadas, com fortes influências em O Massacre da Serra Elétrica Remake e alguns visuais europeus, como o Suspiria e o The Others. Mas no geral, esse filme, como eu disse, só serve pra amarrar a franquia pra o que a gente vai ver agora. O Culto de Chuck.
Depois de quase uma década fora da cena, a maldição de Chuck marcou o retorno desse personagem pro cinema. E de volta às suas origens de terror. Um filme de baixo orçamento, com um visual meio gótico, tom sombrio e que continha cenas de tensão. O Don Mancini queria mostrar que o Chuck podia ser um personagem que ainda se leva a sério. E ele não conseguiu. Só que o Don sabia que o Chuck não é só isso. Ele não é um Michael Myers da vida. Ele fala, ele xinga, ele tem personalidade. E mais, a força da franquia sempre foi a capacidade de mudar de tom. Na verdade, no final, eu vou remeter a isso falando pra vocês. Essa franquia, Brinquedo Assassino, dá pra gente separar em várias eras diferentes. De filme satírico a terror slasher e até tragicomédia. Foi aí que, em 2017, ele resolveu lançar O Culto de Chuck. E aí ele realmente chutou o balde com gosto. O filme abraça de novo o tom sarcástico, a loucura, mas sem abandonar a ideia de terror sombrio. Então ele mistura os dois mundos. A tensão claustrofóbica desse sanatório gótico e minimalista e a bagunça de múltiplos Chucks, que era um negócio que ele já queria fazer faz muito tempo. Personagens antigos voltam, a gente tem aqui também um pouco de humor negro, reviravoltas de identidade e finalmente o universo começou a se consolidar de uma forma sólida. Lançado em 2017, mais uma vez dirigido e roteirizado pelo Don Mancini, com um elenco relíquia, tá? A gente tem, obviamente, o Brad Dourif fazendo a voz do Chuck e a Fiona Dourif também volta como a Nika. Ou seja, o pai e a filha vão contracenar. Mas nós temos aqui a Jennifer Tilly de volta, o Alex Vincent, que era o Andy, e até a Christine Elise, a Kyle do filme 2. O filme se abre mostrando o Andy, desta vez adulto, tendo um encontro, e essa cena serve mais ou menos pra mostrar que, devido aos traumas causados pelo Chuck, o Andy não é muito bom em se comunicar. A menininha ali do encontro até gosta dele, mas o cara é meio doidinho. E por conta disso, ele não consegue ninguém na vida dele. Ele é bem sozinhão, mas nem tão sozinho. Porque naquela noite, ele volta pra casa e tem guardado uma cabeça do Chuck viva, que ele tortura por pura diversão. Em seguida, nós vamos de novo ver a Nika, realmente a nossa protagonista. Ela agora está no hospital psiquiátrico sofrendo lobotomia e lavagem cerebral. Realmente um jeito bem humano e legal de lidar com pessoas, né? O psiquiatra dela, inclusive, é um verme, mas já eu entro nesse mérito. Ela passou 4 anos nesse lugar, que é um internato para pessoas muito birutas e que fizeram crimes hediondos, tipo ela, múltiplos assassinatos. Mas pelo fato do tratamento estar indo bem, ela foi mandada para um lugar melhor, uma ala com menos pessoas, mais privacidade, e é nesse novo hospital que vai se passar o filme todo, com essa temática gótica, dentro desse hospital minimalista e ainda composto pelo clima de neve. E lá tem tanto os funcionários quanto os pacientes. E de importante aqui, a gente tem o Carlos, que é um enfermeiro, amigo da Nika. A Claire, a mina que odeia a Nika, porque segundo ela, a Nika é louca. Tipo, você também tá internada no hospital psiquiátrico, amigona. Hello! A Angela, a véia esquizofrênica. O Michael, que tem transtorno de múltiplas personalidades e é o interesse amoroso dela. Tipo, eles trocam 5 minutos de ideia e já rolam sexo. O Dr. Foley, que é o médico do hospital, que é o babacão, que eu acabei de falar que eu odeio ele. E a Madeline, a mulher com traumas dissociativos, porque ela matou o próprio filho quando ele ainda era um bebê. Ou seja, só gente legal. Uma turminha muito boa pra você passar umas férias juntos. E esse começo é mais pra introduzir os personagens pra nós que estamos assistindo mesmo. E passar esse breve resumo das personalidades deles que eu acabei de mencionar. Até que o Dr. Foley traz um boneco Good Guy pro hospital, que é um Chuck, inclusive. Ah, e eu esqueci de falar porque é uma coisa que realmente não importa pra o segmento da trama, mas agora eu vou mencionar. Esses bonecos Good Guy são a marca em geral, mas cada bonequinho tem o seu próprio nome. Tipo, existe o boneco Chuck, que é um Good Guy, existe o boneco Tommy, existe o boneco Frederico, e esse que ele traz em questão é um Chuck. E, obviamente, isso deixa a Nika cabreira, mas a Madeline ama o boneco. Ela enxerga nele, na verdade, o filho dela. Então, a mulher adota o boneco e começa a andar com ele como se fosse seu filho. O que gera uma suspeita em nós de, será que esse é o Chuck mesmo? Charles? Ou é só um boneco? E como poderia ser o Charles Lee Ray se o Andy tem a cabeça dele em casa que ele tortura? E a propósito, no filme passado, a Tiffany não aparece? Cadê ela? E o Chuck também não tinha passado o corpo pra menina Alice? Calma, pequeno gafanhoto, eu vou explicar tudo no final. Quer dizer, o que dá pra explicar. A Tiffany aparece no hospital, ela agora é a guardiã da Alice, e ela aparece pra dar uma triste notícia pra Nika. A menininha morreu, e ela não explica como, mas diz que ela deixou um boneco Good Guy de presente pra tia antes de falecer. Então agora tem 2 bonecos Chuck nesse hospital.
e as coisas começam a se complicar. Nessa mesma noite, sem muita cerimônia, um dos Chucks acorda e parte pra matar a Nika. Ah, e eu tenho que comentar antes de avançar que esse filme é a junção perfeita do cômico e do terror que o Don Mancini sempre tentou fazer. Então ele tenta criar tensão o tempo todo. Tem até uns jump scares bobos, mas o filme mantém a estética gótica de lugar mal assombrado do anterior. Porém, ele adota junto disso o tom cômico que o Chuck sempre teve. Então, apesar de ser terror, ele é um filme referencial e satírico também. E com isso, ele pode fazer cenas tipo essa do Chuck trocando ideia com a Angela, e ela é esquizofrênica. Então ela fala que ele não existe. E o Chuck retruca que, na verdade, ela é doidona. Que é bem engraçado. Ele, inclusive, fala que vai pegar a Nika e a Angela é a próxima porque ela irritou ele. Aí, quando ele chega no quarto, a Nika tá tentando cometer suicídio. E como um anjo da guarda, o Chuck não deixa. Ele vai lá e sutura o corte da mulher e ainda escreve no sangue no chão. Não tão rápido. E ele realmente volta pra pegar a Angela e faz parecer que ela que fez o que a Nika tava tentando fazer agora há pouco. Com essa primeira morte, o hospital começa a ficar maluco. Mais do que já tava, né? A Nika tem uma recaída e começa a acusar o Chuck de ser o responsável pelo assassinato, sendo que há 4 anos ela não falava mais isso. A Claire acusa a Nika, já que ela odeia a menina, porque sim. E a Nika pede que o doutor prove que o Chuck é só um boneco. Pra isso, ele taca fogo na mão dele até derreter sem o boneco se mexer. Mas isso não é o suficiente pra ela. O questionamento ainda continua. Tanto que a Claire tenta jogar o boneco no lixo e ele morde ela. E como todo mundo desse hospital é louco, o médico e os funcionários começam a achar que ela se machucou sozinha de propósito. E que na verdade é tudo uma histeria coletiva, de que as pessoas estão vendo o Chuck como alguém real. Então eles cedam a mulher, já que ela ficou histérica sabendo que o Chuck está viva, e ele aproveita a oportunidade pra fazer uma morte brutal. Então temos mais um assassinato. E de novo, a Nika dizendo que o Chuck é responsável. E para o médico, isso é uma recaída. Então ele resolve hipnotizar ela. E aí nós conhecemos a verdadeira face desse verme. Na real, esse maluco sempre hipnotizou a Nika, e quando ela tá em estado de transe, ele abusa da menina. Inclusive, é muito engraçado que o Chuck vê isso, e aí ele nocauteia o doutor e ainda comenta. E ainda dizem que eu sou o vilão! E aí já vem uma pontada do que nós vamos ver na série. O Chuck começa a induzir a Nika a virar uma assassina. Ele dá um vidro quebrado pra ela, e começa a tentar a menina pra que ela mate o cara. Mas ela não faz nada. Mais tarde, a Madeline, com seus transtornos, começa a reviver o assassinato do seu filho, porém agora com o Chuck. Ela dá de mamar pra ele, joga ele numa vala, sufoca o boneco até a morte, e quando isso chega no ápice, o doutor resolve até fazer um enterro pro Chuck pra pôr um fim nessa história de boneco vivo. Do outro lado, o Andy vê essas notícias de assassinatos dentro do hospital, voltando, e a Nika falando que o Chuck fez isso, e ele não vai deixar quieto. Pra isso, ele pega um boneco good guy que ele tem no armário e entrega pro hospital. E vai pra lá tentar entrar nesse lugar como um bom herói de ação. Mas ele é barrado por um policial. E qual você acha que é a solução desse menor? O Andy fala pro cara: ah, então se eu não posso entrar, me interna. E o policial retruca: sai fora, menor, não mete o louco. E aí ele dá um soco no cara e acaba sendo internado. E nesse momento, no arco final, o Chuck mata a Madeline de uma forma bem gráfica, colocando a mão na garganta dela e arrancando a língua, úvula, sei lá, arrancou alguma coisa da mulher. O doutor começa a tentar abusar da Nika de novo e é mais uma vez interrompido pelo Chuck. E o Chuck aqui é um protetor da Nika. A menina tentou se matar, ele salvou ela. O menor tenta abusar dela, ele vai e salva de novo. É incrível. E enquanto ele tá conversando com ela, outro Chuck entra na sala. E de repente eles invocam mais um. O que tá acontecendo? E aí tem a cena dos 3 Chucks contracenando, que é incrível e divertida demais. E calma, ele não virou o Voldemort. Quer dizer, virou, mas uma versão boneco dele. Acontece que o Charles Lee Ray aprendeu uma nova versão do feitiço de transferência de alma voodoo. Aquele mesmo que ele usou lá no primeiro filme em 88, pra entrar no boneco pela primeira vez. Com o tempo e acesso a mais pesquisas sobrenaturais, ele descobre um upgrade da magia voodoo, que permite transferir sua alma para múltiplos recipientes ao mesmo tempo. Ou seja, ele não precisa mais sair de um corpo pra entrar em outro. Agora ele pode entrar em vários bonecos, ou até pessoas, simultaneamente. Essa nova técnica é mencionada de forma bem casual, mas ela é canônica. E o Don Mancini confirmou em entrevistas que o Charles Lee Ray, sendo o psicopata obcecado que é, aperfeiçoou a magia depois de décadas preso em bonecos e morrendo várias vezes. E não fica muito claro quais são as regras disso, porque o Chuck consegue passar a alma dele para infinitos corpos se quiser. E todos os Chucks compartilham a mesma consciência base,
mas cada um pode desenvolver traços e memórias ligeiramente diferentes com o tempo, por vivenciar experiências distintas. E aqui nós temos esses três: o Chuck clássico, que continua a missão no sanatório, tem o Chuck infiltrado, que por sinal logo em seguida toma o corpo da Nika, finalmente ele conseguiu passar a alma para um corpo humano, tem a cabeça que tá com o Andy, que nós não fazemos ideia de qual Chuck é aquele, e tem esse novo Chuck cabelinho que eles acabaram de criar agora e ficam zoando ele por causa do cabelo, que por sinal esse Chuck é o que o Andy mandou pro sanatório. Ou seja, bizarrice. Se você for questionar, você vai ver infinitos retcons. Minha sugestão: aceita e se diverte. Até porque é bem legal ver vários Chucks contracenando. Tem inclusive a cena que os três matam o Carlos juntos. Aí, como eu disse, o Chuck da mão queimada, o infiltrado, toma o corpo da Nika e mata o médico, merecido inclusive. O Chuck cabelinho vai lutar com o Andy e é amassado, e nós descobrimos que o Andy só mandou esse boneco pra lá porque ele pôs uma arma dentro dele. Aí ele entra no sanatório e tem uma arma. Legal, gostei da tática, mas ela não funciona. O Chuck Nika prende ele numa cela. O Chuck clássico mata o... Qual que é o nome do menor? Michael com uma furadeira. E o Chuck sai de lá do hospital, agora no corpo da Nika, e se encontra com a Tiffany. E eles estão juntos, de boa, até rola um beijão ali. E aí eles explicam que o Chuck conseguiu, sim, passar a alma pro corpo da Alice, como nós vimos no final do filme anterior. E depois de fazer muita merda no corpo da menina, ele morreu. Tipo, ele comenta: todo mundo acha garotinhas fofinhas do bem, até as garotinhas fofinhas começarem a fazer bagunça e alguém revidar. Então dá a entender que ele saiu matando pessoas no corpo da Alice e alguém matou ele no corpo dela. Aí nessas horas você tá aí pensando: meu Deus, o que eu acabei de ver. Esse filme é uma doideira só. E nesse ponto já teve tanto retcon, que é o que eu disse: aceita e se diverte. Porque senão você vai odiar. Porque realmente, esses dois últimos filmes tem muito retcon. Por que a Tiffany tá de boa com o Chuck, sendo que no filho de Chuck, ele matou ela? Cadê o Glenda, o filho deles? Como que o Charles aprendeu essa magia de passar a alma pra vários corpos? Onde que isso é mostrado? E como que ele tá vivo? Sendo que, tipo assim, no filho de Chuck, ele literalmente é desmembrado e de repente na maldição ele já aparece novo ali, mas novo entre aspas, porque ele tá com o visual rasgado, mas tipo, tá vivo e consertado. O que é aquela cabeça que o Andy tortura? Tem muita coisa perdida por aqui, e todas elas são respondidas da série. Mas em resumo, a Maldição de Chuck é quase que um soft reboot, que joga fora algumas ideias do passado pra construir esse suspense gótico. Mas no finalzinho, o Don Mancini lembra que a zoeira continua viva. A Tiffany volta como se nada tivesse acontecido, manda o boneco do Chuck pra Alice. E como eu disse, se você tá se perguntando como que ela sobreviveu, por que ela tá de boas com o Chuck, tudo isso é respondido na série. Agora, a minha opinião real sobre esse filme. O Culto de Chuck é um filme bem estranho, mas eu nem acho que seja culpa dele. Por sinal, eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui. No Pânico 2, que é um filme incrível, eles matam o Randy, o personagem que é o principal artifício de roteiro pra fazer metalinguagem. E no Pânico 3, não tinha ele. E o Pânico 3 é um filme bem fraco. E muito é por causa disso. Um erro do filme anterior acabou ocasionando um problema no filme seguinte. E aqui é parecido, mas é meio que ao contrário. A Maldição de Chuck é um filme bem fraquinho, que traz vários retcons pra franquia, mas que cola o que tava acontecendo com o que vai acontecer na série. Até porque ela já tava sendo pensada na época. E o Culto de Chuck traz problemas que nem sequer são dele. São retcons do filme passado. Então assim, de forma isolada, ele é um filme bem divertido. Aproveita bem do Chuck satírico, mas com esse tom de terror gótico, e é bem melhor que o filme anterior. Inclusive, esse aqui consegue criar um certo suspense ali sem ficar tosco. E ao mesmo tempo, mantém a essência do personagem que nós já conhecemos. Ele usa desse artifício também de múltiplos Chucks, que o Charles agora consegue passar a alma pra vários objetos. Ele virou literalmente o Voldemort com a Horcrux. E que é um bagulho que o Don Mancini já queria fazer faz cota. Fazer o Charles conseguir passar a alma pra vários Chucks. A direção é bem minimalista, até simples, mas ela funciona bem pra estética daqui. O filme é bem atuado, bem roteirizado, bem dirigido, tem um design de produção legal. É um bom filme, em geral, bem divertido, e eu acho que ele consegue segurar um bom nota 7. Na real, esse daqui é um dos melhores da franquia. Que não é difícil porque a franquia Chuck não carrega filmes incríveis, mas esse é um dos melhores. Eu, inclusive, gosto bastante dele. E lembra que eu falei que a Kyle tá aqui, a irmã lá do filme 2? Então, ela aparece numa cena pós-crédito pra torturar aquela cabeça do Chuck que o Andy guarda em casa. E agora é o seguinte, rapaziada.
Eu não sou muito fã do remake. Na verdade, eu fui com um bom preconceito assistir esse filme. Acho errado da minha parte, mas isso aconteceu. É um projeto bem avulso da franquia e, sei lá, eu fui sem muita vontade de assistir. E como agora vocês devem estar, nossa, mas o que aconteceu com o Chuck? Como esses retcons vão ser explicados? Eu pensei, bom, então eu vou falar primeiro sobre a série e depois eu falo sobre o remake. Mas é o seguinte, se você ver bem, o vídeo já tá perto de acabar. E a série tem 3 temporadas, com 8 episódios de 50 minutos cada uma. Então acho que você entendeu que eu não vou falar dela aqui. Eu até comecei a ver, na verdade eu vi tipo a primeira temporada inteira. E pensando nesse formato é o que eu ia fazer. Agora eu ia falar da série e depois eu ia falar do remake. Mas spoilers à parte, gente. Tava muito chato. Chegou num ponto que eu não tava mais assistindo por amor. Eu tava assistindo por obrigação. E isso é um bagulho que não dá pra fazer, tá ligado? Eu já não ganho 1 centavo pra fazer os vídeos que eu faço. Tudo que eu faço aqui é por carinho, porque eu quero falar sobre cinema, sobre coisas que eu amo. O canal nem sequer é monetizado. E mesmo que ele seja, mesmo que eu acabe ganhando milhões de dólares, eu não pretendo fazer isso, ficar fazendo coisas só por visualização. Eu quero falar do que eu quero falar. Eu quero falar por carinho. Daí eu me dispor a assistir um bagulho que eu nem sequer estava gostando por obrigação, não vai rolar. Então eu resolvi que eu não vou me matar vendo essa porcaria que tava essa série só pra falar aqui. Até porque se eu fizesse isso, não ia ficar legal. Eu ia escrever o roteiro de qualquer jeito, ia editar de qualquer jeito, ia atuar de qualquer jeito. E eu tô falando isso que tava muito chato, mas não tava não, tá? Isso aqui é só eu exagerando. Mas realmente não tava legal de assistir. Eventualmente eu vou terminar essa série, até porque eu já terminei a primeira temporada. E num futuro que não vai ser próximo, eu garanto isso, eu vou lançar o vídeo que termina essa franquia de filmes do Chuck, complementando com a série. Mas eu vou fazer isso aos poucos, de boinha, não vai ser num futuro próximo, não sei nem se vai ser esse ano. E em algum momento vai lançar. Se você tá aí agora, nossa, meu Deus, mas eu quero muito saber o que aconteceu, eu recomendo que você assista os vídeos do canal Piuí sobre a série do Chuck que eles fizeram. Acho que são, sei lá, 2 ou 3 vídeos ali de uns 30 minutos que eles explicam essas 3 temporadas, desculpa, da série do Chuck. E aí você não vai ficar perdido nesses retcons. Agora, se você gosta de mim e quer a minha opinião, vai ter que esperar, desculpa. Portanto, o que nos sobrou é falar do remake. Brinquedo Assassino 2019. Lançado em 2019 e dirigido por Lars Klivberg de Polaroid. E acredite se quiser, o Don Mancini não está no roteiro desse filme. Uou! Acontece que esse filme foi anunciado em 2018, julho de 2018 para ser mais específico, pela MGM, ou Orion Pictures, se você preferir, como um remake do clássico original de 88. Dessa vez dirigido pelo Lars Klivberg, que eu acabei de falar, e roteirizado pelo Tyler Burton. E a produtora Orion Pictures é detentora dos direitos do primeiro filme do Brinquedo Assassino, já que ele foi lançado pela United Artists e que futuramente virou a Orion Pictures. Por causa disso, eles puderam fazer um remake sem depender do Don Mancini. Enquanto isso, o Don foi lá com a Universal continuar a franquia da onde ele estava fazendo. Então, apesar de manter a essência do primeiro filme de um boneco assassino e um garoto que é apaixonado por ele, esse filme tem um conceito bem diferente. Ele não envolve voodoo ou possessão igual a gente está acostumado. Esse filme aqui se trata de uma inteligência artificial deturpada. Um boneco tecnológico com integração à internet e vários outros dispositivos como Alexa. A ideia era modernizar a história e aproveitando da paranoia de tecnologia tão atual que a gente tem hoje em dia, que dialoga muito bem com os medos contemporâneos, que é algo que Megan foi fazer, por exemplo, e inclusive deu mais certo do que esse filme aqui. Dessa vez, de elenco de apoio, nós temos o Gabriel Batman, que faz o Andy, e sim, eu vi a piada óbvia no sobrenome desse moleque. E ele também atua em Annabelle, Lights Out, que inclusive é um filme bem legalzinho, eu gostei do Lights Out. A Aubrey Plaza tá aqui fazendo a Karen, mãe do Andy, ela também atua em Scott Pilgrim. E o Brian Tyree Henry, de King Kong vs Godzilla, Hecate, Eternos da Marvel e Trembala. Ele faz o Detetive Mike. Além disso, esse filme é um remake revivalista que segue bem a ideia do que o It, a Coisa de 2017 fez. Então você já sabe mais ou menos o que você vai assistir aqui. Terror misturado com piadas, contrastes fortes de cores e iluminação parecida com a dos anos 80 e uma modernização da ideia do filme antigo. Além, é claro, de trilha sonora envolvendo caixinha de som distorcida. O filme se abre com um comercial de uma marca fictícia chamada Caslan, que é uma empresa de tecnologia que fabrica acessórios domésticos, como Alexas, Smart TV e, é claro, o nosso suporte inteligente, o Buddy. Uma clássica referência aos My Buddy mencionados no começo do vídeo, que o Don Mancini usou como inspiração para criar o Good Guy. E o Buddy é um bonequinho inteligente que, além de conseguir controlar outros produtos Caslan, também serve como um amigo mesmo. Um robozinho com uma IA avançada que ajuda em casa, se adapta à rotina da família, chama Uber, é um negócio bem legal. Porém, como toda empresa grande,
As centrais de fabricação ficam em países com mãos de obra barata e sem fiscalização dos direitos do trabalhador. Com isso, nós vamos para a fábrica do Vietnã. E você já imagina como seja. Tudo sujo, condições de trabalho insalubres e precárias. E aí tem esse maninho que é um programador responsável por passar as funções do robô Buddy. E o chefe dele chega lá e demite ele. Fala que ele é um merda, dá tapa na cara do mano e ainda obriga ele a terminar aquele buddy que ele tá fazendo antes de sair da empresa. Um dia comum na vida de um desenvolvedor médio. E por vingança, e quem é dev sabe que dá muita vontade de fazer isso quando dá um relaxo com você, ao invés de, sei lá, apagar os bancos de dados da empresa, clonar a API pro PC pessoal dele, o cara resolve remover todas as restrições de segurança do Buddy. Então agora, este é um robô sem regras. Ele pode fazer tudo o que quiser. Ah, e depois de fazer isso, o cara vai lá e se mata. Voltando pros Estados Unidos, nós conhecemos os protagonistas. A mãe Karen e o filho Andy. E ela é uma mãe solteira, trabalha numa loja de departamentos como atendente, enquanto o Andy é um garoto com deficiências auditivas, que não tem muitos amigos, mas é por culpa dele mesmo, tá? O moleque nem tenta fazer amizade. Não é preconceito porque ele tem problema de audição, não. Tanto vocês vão ver que quando ele vai atrás de fazer amigos, ele só faz mesmo, é normal. Então ele tá isolado porque ele quer. E ele acaba se mudando pra esse prédio novo, que é o mesmo lugar que o detetive Mike mora. Um dia no trabalho, um cliente resolve devolver um Buddy pra loja que a Karen trabalha, porque ele tá com defeito. E ela vai falar com o chefe pra ver se ela não pode ficar com esse boneco, já que os aparelhos que dão defeito são jogados no lixo mesmo, deixa eu ficar com esse daqui. E o cara deixa. Então ela leva esse Buddy como um presente de aniversário pro Andy, que de primeira não vai muito com a cara do boneco, não. Mas ele se esforça pra tentar gostar do presente da mãe. Inclusive, é muito bonitinho o Buddy e o Andy andando de mãos dadas. Ai, ai, ele parece um bichinho, é muito fofo. Mais tarde, nós conhecemos também o namorado da Karen, o Shane. E ele é um merda. E ele e o Andy não se dão bem, inclusive. Tanto que quando o menor chega em casa e vê que esse cara tá lá, ele prefere ficar sozinho no corredor mexendo no celular do que dentro de casa. E conforme o tempo vai passando, o Andy vai gostando do Buddy, ensinando coisas pra ele, eles começam a jogar jogos juntos, cria uma relação de amizade bem bonitinha ali. Mas o Buddy, como vocês sabem, não tem restrição. E ele ama muito o Andy, no nível tóxico. Como ele mesmo passa o filme todo falando, você é o meu melhor amigo. Então ele não vai deixar nada de ruim acontecer com a menina. Aí quando o gato arranha o Andy, o Buddy não gosta disso e começa a atacar o gato. E isso é uma merda. Mas agora sabendo que o boneco não tem restrições, isso abre um leque de oportunidades pro Andy poder brincar. Então ele começa a ensinar coisas erradas pra ele, tipo falar palavrão, assustar o namorado babaca da Karen. E nessas, dois garotos do prédio encontram o Andy e começam a gostar dele e do Buddy. E por sinal, viram um trio de amigos. E aí ele é apresentado pra outra galerinha que mora ali no prédio. Eles começam a sair juntos com a turminha do bairro, assistir o Massacre da Serra Elétrica juntos. Porra, que pedida ruim, velho. Massacre da Serra Elétrica 2. Inclusive, nessa hora, o Buddy vê que eles estão se divertindo e rindo muito, porque o filme é trash. E acha que o que tá acontecendo ali é legal. Até porque ele é um bonequinho que não sabe de nada. É quase uma criança que ainda tá aprendendo sobre o mundo. E o Andy é o pai que tá ensinando ele. Aí ele vê as coisas e quer reproduzir. Então ele vai com uma faca atacar o Pug, que é o amigo gordinho do Andy. Porque ele quer fazer o Andy feliz. E se assassinatos nos filmes fazem ele feliz, na vida real também devem fazer. Então é até meio triste, porque nesse começo, o Buddy é só um ser inocente aprendendo sobre o mundo. Mas continuando. O Buddy começa a atormentar o Shane a mando do Andy e dos amigos, reproduzindo os áudios dele, falando que ele é um cuzão, dá uns sustos no cara. E a Karen coloca o Andy de castigo, e o Buddy preso num cercadinho. Porém, pra um boneco forte desse, é fácil se livrar de lá. E aí ele inclusive mata o gato, o que leva o Andy a acobertar os crimes do Buddy. Mas isso deixa a relação abalada. Eles começam a brigar. E lembrando que o Buddy é tóxico e super protetor. Aí uma hora o Shane começa a agredir o garoto, xinga ele, e o Buddy faz o quê? Mata o maluco. De uma forma bem inventiva, inclusive, uma cena bem construída, legal. E que a propósito me lembra o 100 Florestas, a cena dos caras sendo atacados pelo Tira-Couro Turbo. E o Mike é o detetive responsável por investigar essa morte. O que já deixa o cara meio pá, porque ele sabia que o Shane é namorado da Karen e que ele e o Andy não se dão bem. E a propósito, o Buddy corta o rosto do Shane, que nem no Massacre da Serra Elétrica que eles acabaram de assistir, e coloca numa melancia e dá de presente pro Andy. Aí dá umas confusões, os meninos precisam se livrar dessa cabeça, e eles resolvem embrulhar ela num papel de presente. A Karen acaba vendo isso, pergunta pra quem é esse presente, o Andy tem que dar um desbarão ali, ele fala que é pra mãe do Mike, entrega a cabeça pra ela, depois ele tem que ir atrás
antes que ela abra. E com essa situação, os amigos resolvem dar um fim no Buddy, né? Porque, pô, é literalmente um boneco assassino. Então eles vão e removem os circuitos do boneco, que a propósito nesse momento já se chama Chuck, e jogam ele no lixo. Mas aí um maluco aleatório que faz manutenção das câmeras de segurança do prédio, que eu nem quis comentar sobre porque é um personagem foda-se, acha o Chuck e reforma ele pra poder vender. Mas obviamente o Buddy mata ele. Inclusive esse cara é um lixoso, um stalker. Ele tem tipo câmeras escondidas nas casas das pessoas, ele vê a Karen tomando banho, o Buddy tortura o maluco e ainda fatia ele no meio. E essa reforma que o cara fez no boneco deixa ele super poderoso. Agora ele consegue controlar todo e qualquer objeto doméstico eletrônico. E mais, ele tá puto, ele quer vingança contra o Andy. Então nesse arco final, o Buddy se infiltra no grupo de amigos como um boneco novo de um dos moleques e começa a atormentar o Andy, fazendo as pessoas se distanciarem dele, além de deixar o maluco louco. E aí ele vai e mata a mãe do Mike, que é mó fofa e o Andy gostava muito dela. Aí um dia tá tendo uma inauguração do Buddy 2 na loja que a Karen trampa. E é o momento que o nosso Buddy vai tocar o terror. Ele já começa esfaqueando um cara que tava fantasiado de boneco. Depois ele ataca a galera com uns drones, que inclusive matam o Mike. Os amigos do Andy fogem, mas o Chuck sequestrou a mãe dele, então ele tem que ir salvar ela. Aí começa uma luta entre os dois. O Buddy quase mata a Karen enforcada, numa cena inclusive muito tensa. Mas o Andy consegue cortar a corda, enfia a faca no peito do boneco, que acha que vai morrer, mas o Buddy ainda volta, só que o Mike não morreu, né? E ele finaliza o Chuck com um tiro no peito, igual no filme original. Termina com o Andy agora sendo uma criança normal, com seus amigos. A Karen e o Mike parece que se gostaram, vão ficar juntos, e é isso, final bonitinho. Apesar de não parecer pela minha incrível falta de entusiasmo, o remake do Brinquedo Assassino é um bom filme. A fita é que nesse ponto eu já cansei de ver esse personagem. Então acabou que meio que eu vi esse filme nas coxas, tá ligado? Mesclado com o fato de que eu já tava na má vontade antes pelo preconceito que eu mencionei que eu tive com esse remake, que eu não sei porquê, mas eu vim assistir esse filme com preconceito, fez a minha experiência não ser tão proveitosa quanto ela poderia ser. Mas mesmo assim, é um filme legalzinho. Moderniza bem os conceitos da franquia, tem uma estrutura narrativa legal, ele repete o ciclo do o menino fala que tem um boneco do mal fazendo coisas e ninguém acredita, de uma forma bem mais atual e funcional. O filme tem personagens carismáticos e bem atuados. O molequinho que faz o Andy, ele é bem bom, tá? Nas cenas que ele tá surtando, esse menor, ele carrega o peso de ser o protagonista desse filme, ele não se abalou, um bom ator. E é aquela história, né? Esse filme é muito inspirado em It, a Coisa de 2017, o remake. O que não é um problema, porque eu gosto de It, a Coisa. Mas ele é inspirado até um pouquinho demais. Mas mesmo assim, é um filme funcional e bem divertido. E mesmo eu tendo ido ver depois de ter tido uma overdose de Chuck, eu ainda consegui gostar. O que só mostra o fato de que o filme é bom mesmo. Eu honestamente acho que eu não consegui usufruir 100% do que seria essa experiência. Mas se fosse um caso diferente, eu tivesse, tipo, só assistido esse filme porque sim, e não porque eu já tinha visto outros 7 filmes do Chuck pra gravar vídeo, eu teria gostado bem mais do que eu gostei. Mas em geral, acho que ele é um bom nota 6. Um terrorzinho pipoca, legal. E eu honestamente acho que não tem muito mais pra falar do que isso mesmo. Ele é um filme legal, divertido e consistente. Um remake bem seguro, nada desrespeitoso e funcional. E mesmo perdendo a essência do personagem protagonista de verdade da série, que é o Charles Lee Ray, ele ainda consegue ser um filme tranquilo. Se pá, ele é mais palatável pras novas gerações, né? Gente que nasceu depois de, sei lá, 2000, do que o primeiro filme. A saga Brinquedo Assassino é um retrato perfeito do que as clássicas sagas de terror slasher que nasceram nos anos 80 são e vão se tornar, e um exemplo incrível de consistência. Diferente de outras sagas maiores e renomadas, como Massacre da Serra Elétrica, Halloween, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, o Chuck é bem pé no chão. Ele tem algumas instabilidades ali, mas em geral, ele é muito consistente. Nunca é uma bizarrice super agravante, igual, por exemplo, é o Massacre da Serra Elétrica, que fez um dos maiores clássicos de terror da história do cinema com o primeiro filme, e depois só veio merda. Inclusive, deve ter vários filmes aí que é tipo nota 1 no meio da franquia. Não. O Chuck sempre varia entre o divertido e o bom. Você sempre vai ver os filmes desse boneco já esperando o que te aguarda. E eu não, ironicamente, acho que isso é um mérito absurdo pra sagas slashers. Slashers. Falei tudo torto. Tirando a
aquele A Maldição de Chuck, que é o único que eu não gostei mesmo, e que mesmo eu não ter gostando, ele tem críticas extremamente positivas. Então isso só mostra que, tipo assim, fui eu que não fui com a cara do filme. Mesmo assim, o saldo é muito positivo. Até porque quase todas as outras franquias slashers são muito instáveis. Tem, tipo, filmes notas 10 e filmes nota 1. E como eu já disse, eu tenho muito carinho por essa franquia. Por isso mesmo eu trouxe esse vídeo, mesmo ele tendo sido super trabalhoso de fazer. Como um clássico emblemático deste gênero, o Chuck se estabeleceu como um ícone da grande cultura pop. E o nosso querido boneco é um cara da moda, tá? Ele sempre tá seguindo tendências que estão em alta no momento. E cada momento da franquia é bem particular, com características únicas do terror que tava naquela época. Nós temos a era clássica do Chuck com os 3 primeiros filmes que seguem a onda dos slashers clássicos dos anos 80. Depois a era meta com os filmes que comentam a sua própria ideia, inspirados obviamente por Pânico, com personagens mais autoconscientes, mistura de terror com comédia. E dessa era, obviamente, nós temos a noiva de Chuck e o filho de Chuck. Em seguida, os remakes sombrios, que é composto pela Maldição e o Culto, que foram o que lançou aí na época de 2010 mesmo, foi o que estourou. E, obviamente, o remake revivalista do fim de 2010, quase começo de 2020. Particularmente a minha época favorita é a era meta, até porque eu sou fã de carteirinha de Pânico, e eu já comentei aqui que a noiva de Chuck é o meu favorito. Eu amo filme referencial assim, slasher autoconsciente, terror, comédia, essas paradas tudo me pega. E de longe o que eu menos gosto é os remakes sombrios, e tipo, não é particularidade do Chuck não, tá? Eu não gosto, acho que de nenhum remake sombrio que eu já assisti. E mesmo o Culto de Chuck sendo um filme bom e bem legal, A Maldição de Chuck puxa muito pra baixo pra mim, aquele filme é uma droga. Então é isso, rapaziada. Hoje era isso que eu queria trazer pra vocês, todos os filmes da franquia Brinquedo Assassino. E se você quiser ficar mais um pouquinho aí, eu vou comentar porque eu fiquei quase um mês off. Se vocês não viram, eu fiz um post comentando que eu ia dar um 10 mesmo. Eu ia investir o meu tempo reformulando toda a estética visual do canal. E com isso, eu recebi a ajuda de algumas pessoas muito boas e as coisas saíram. Nós temos uma capa nova, uma logo nova, uma nova estética visual para as thumbnails e até uma reformulação de como o canal vai fluir daqui por diante. Então o esquema que eu vou experimentar por um tempo aí, inspirado no Instagram do Centro Acadêmico da Unicamp, que é justamente porque o líder, não sei como chama a pessoa que sei lá, que tá no topo lá em cima, é um dos meus melhores amigos. É a ideia de linhas. Ah, Tebas, como assim linhas? As linhas do YouTube são compostas por 4 vídeos. E o que eu vou fazer é separar o conteúdo do mês com temas relacionados. Assim, não só facilita muito mais o trabalho na hora de implementar as thumbnails, como também de criar o conteúdo em si. E por sinal, a thumbnail é uma das partes mais importantes que existe na criação de conteúdo aqui dentro do YouTube e que eu sou péssimo, eu sei disso, é um defeito gigante, mas as minhas thumbs são muito ruins. Ou elas variam entre umas colagens trash muito engraçada, mas que não tem nada a ver, não parece thumb, ou um padrão genérico ridículo que eu mesmo não gosto, mas tô fazendo porque, tipo assim, aparece e é isso. Em geral, eu não vou contar qual que é o tema que tem, porque eu quero fazer umas brincadeiras com vocês, mas como esse aqui é o primeiro, eu vou falar. Dessa vez, os 4 vídeos que eu vou lançar nessa nossa primeira linha de teste são franquias de terror trash dos anos 80. O Chuck nem é tão trash assim, mas tipo assim, eu quis começar com ele, as próximas vocês vão ver que é bem underground. E obviamente, os 3 próximos vídeos não são franquias gigantes igual essa aqui com 8 filmes e uma série. Então já descarta aí que não vai ter Massacre da Serra Elétrica nesse meio. Até porque se fosse pra fazer isso, eu ia terminar essa linha só no fim do ano. Não, vão ser coisas bem mais pé no chão, até porque eu quero manter a ideia de tentar trazer um vídeo por semana. Acho que a próxima franquia dá pra trazer na semana que vem. Acho. E por pé no chão, entenda que eu tô falando que tem menos filme, tá? Não que são filmes ok. Ainda tem bastante bizarrice pra gente falar aqui. Inclusive, eu já vi os 2 primeiros filmes do próximo vídeo e eu gostei bastante. Acho que vai ficar bem legal. Portanto, vão ter mais 3 vídeos nesse formato aqui. Eu comentando historinha com narrativa, dou um panorama final sobre o que eu achei. E é isso. Comentando, assim, a história de uma franquia. Isso não só agrupa a ideia relacionada do design, mas também das thumbs. E isso é muito bom pra mim. Não só pra, tipo assim, já ter uma padronização do que eu vou fazer pra aquele mês de design visual, como também pra, tipo assim, a hora que eu quiser fazer corte, que eu tô fazendo bastante agora pra postar short que atrai as pessoas, eu tenho um tema estabelecido, é bem melhor pra mim. E eu também acho que vai ficar muito bonito. Vocês vão ver conforme a gente vai testando como é que vai ficar as linhazinhas do canal.
E por enquanto a gente vai testar desse jeito. E aí, sei lá, se tiver um engajamento legal, eu faço uma brincadeira, como eu disse que eu tava afim, de tipo, sei lá, trazer um vídeo comentando quem que acertou o tema, ou fazer alguma coisa pros membros. E se você tiver algum tema em questão que você ache muito legal e você queira que eu traga, pode comentar aí embaixo. Eu sou super aberto a receber ideias de outras pessoas, então se você tiver um tema legal, comenta aí que a gente pensa em fazer. Até porque o próximo já tá definido, eu tenho algumas ideias de outros que eu quero trazer, mas o terceiro tema em questão, não sei 100% ainda o que é. Então, se você tiver alguma coisa legal, aceito sugestões. Portanto, é isso, rapaziada. Se você ficou até aqui, eu vou pedir pra você deixar o seu like, obviamente. Se for novo, se inscreve no canal e marca o sininho pra saber quando vai sair o próximo vídeo. E se tiver gostado bastante, compartilhem com alguém. Algum amigo seu que você acha que vai gostar do Batatinhas Gordurosas, ou de um vídeo de quase 2 horas sobre Chuck. Se a gente bater, por exemplo, 1000 visualizações, vai, e cada um compartilhar pra uma pessoa e essa uma pessoa assistir, já vai pra 2000. E se esses 2000 compartilhar, já vai pra 4. E assim por diante a gente chega até eu ficar milionário. E com certeza eu vou ser muito feliz sendo milionário. Acho que você também vai ser me vendo sendo. Brincadeiras à parte, muito obrigado pelo carinho, por assistir o vídeo e é nóis. Um beijo, tamo junto.